carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Goiás. 6 da noite em Campinas, muito boa noite, estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Você que está acompanhando a Série A, a vitória do Timão, ufa, a primeira vitória do Timão no Brasileirão, 3-0 para cima do Fluminense, e fica agora com a Série B. E tem a Ponte Preta daqui a pouquinho, um desafio muito difícil lá em Goiânia, contra o Goiás às 6h30 da noite no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. A Ponte tentando a primeira vitória no campeonato, enfrenta um time forte, um dos postulantes ao acesso, o time do Goiás. Goiás e Ponte, 6h30 da noite aqui na Rádio CBN Campinas. Você fica com a gente para curtir essa transmissão. Obrigado a você que está no 99.1 do seu rádio, você no YouTube também, no youtube.com/CBN Campinas e no nosso portal www.cbncampinas.com.br e em outras das diversas plataformas digitais. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Participe com a gente da nossa transmissão, faça a transmissão com a gente, mande sua mensagem pelo 19991869070, fale um pouquinho sobre a expectativa do jogo da Ponte, debata com a gente essa atuação da Ponte Preta que daqui a pouco entra em campo contra o Goiás, ou participe pelo chat do YouTube também, no youtube.com/CBN Campinas, faça essa transmissão com a gente. Daqui a pouquinho, 6h30, Ponte Preta e Goiás. Ao meu lado, Júlio Nascimento, que vai narrar a partida, Gabi Castro nos comentários e Adriana Almeida nas reportagens. Com Nilson Belisário nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. 18h02, vamos girar a reportagem da CBN, vamos girar nossos companheiros aqui da CBN para falar um pouquinho mais sobre essa partida da Ponte, desafio complexo lá na Serrinha contra o Goiás. Eu aciono Adriana Almeida, que vai trazer os primeiros destaques da Macaca para essa partida. Muito boa noite, Dri. Boa noite, Fábio. Forte abraço para você, para os ouvintes CBN. A Ponte Preta que estreou com um empate em casa diante do Curitiba e agora vai tentar surpreender longe de Campinas para não ficar atrás nesse pelotão aí, né? Nesse pelotão tão sonhado que depois na reta final pode brigar pelo acesso. O técnico João Brigatti teve uma semana cheia para trabalhar e realmente trabalhou forte, testou diversas formações e surpreende com muitas mudanças hoje. A primeira delas, ele volta a apostar no sistema com 3 zagueiros, que deu muito certo durante o Campeonato Paulista, inclusive classificando a Ponte para as fases de mata-mata. As novidades: Akin, Dodô e Jé estão de volta ao time. Por outro lado, o Ramon e o Elvis ficam no banco de reservas. Desfalque certo é o atacante Gabriel Novaes, gripado, nem viajou para Goiânia. Muito obrigado, Adriana Almeida. Então, muitas mudanças na Ponte Preta, a Ponte tentando essa primeira vitória, tentando a recuperação, né, no campeonato, uma primeira vitória fora de casa. E o adversário da Ponte, o time do Goiano, o time do Goiás, que ano passado caiu da Série A para a Série B e vem forte para essa temporada, né, Adri? Com investimentos e com aquela expectativa de bater e voltar, né? Que é o melhor cenário para qualquer time e para um time da grandeza do Goiás, principalmente no estado do próprio Goiás. O Goiás, só que ele empatou, né, na estreia. Tudo bem que foi com um adversário que também briga pelo acesso, o Ceará. Os dois times ficaram no 1-1 no primeiro jogo, fora de casa para o Goiás. Agora, então, a chance do primeiro jogo em casa, estreia diante da sua torcida lá na Serrinha.
O desfalque certo é o zagueiro Messias, que se machucou na estreia com uma lesão muscular na coxa. Com isso, o Edson, que é volante de origem, ele vai ser recuado para a zaga e então entra. Além disso, outra surpresa, Wellington Matheus, o atacante, reforço contratado recentemente, tá no lugar do volante Wellington. Com isso, 3 zagueiros o técnico Márcio Zanardi coloca em campo para também aí tentar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Conhecido aqui dos campineiros, Regis ainda não estreou com a camisa do Goiás, está fora com uma lesão na coxa. Muito obrigado, Adriana Almeida. Ao meu lado também, Gabi Castro. Primeiramente, eu queria desejar parabéns, felicidade para você, aniversário de Gabi Castro, hoje fazendo 47 anos. Parabéns, Gabi, muitas felicidades. Tô brincando aqui, o Gabi ficou bravo comigo. 47 não, um pouquinho menos, 42. Mas para falar do jogo, Gabi, muitas mudanças na Ponte Preta, né? A Ponte com 3 zagueiros, o Gé voltando também. Qual que é o seu destaque do comentário, que daqui a pouco a gente vai elucidar mais, mas qual é o seu destaque nessa primeira vista no time do Brigatti? 3.3, mas agradeço as felicitações. Boa noite para você, Fábio Scheibe, Adriana Almeida, Júlio Nascimento, Belisário comandando o sonzão da CBN Campinas. A você que está nos acompanhando, também muito obrigado pela companhia, pela audiência. Entendo as trocas do técnico João Brigatti, 3 no total, coloca 3 zagueiros e por quê? Ele viu que contra o Coritiba na estreia, a Ponte flertou com a derrota, jogou com 2 zagueiros, foi engolido no segundo tempo pela equipe do Coritiba e por pouco não sai aqui da cidade de Campinas sem nenhum ponto. Então ele precisou reforçar o seu sistema defensivo. O que ele pensou? 3 zagueiros, porque eu já sei que eu tenho 2 volantes que tem uma pegada, que tem uma boa marcação. Então a Ponte coloca o Luiz Hakim, que eu acho que era um pedido de muitos torcedores, tem uma ótima oportunidade agora, o capitão da seleção boliviana, de ganhar uma confiança do técnico João Brigatti. A gente sabe que durante o Campeonato Paulista o Brigatti falou muito, foi muito perguntado do porquê que o Hakim não é titular, e ele falou sobre essa questão de adaptação, que não é fácil, acho que tem algo a mais do que isso, mas tudo bem, vamos interpretar que é uma questão, então, de adaptação, mas já se passou aí 4 meses e o Hakim, que é da seleção boliviana, ganha uma oportunidade diante de um desafio muito complicado que é a equipe do Goiás. Então, Hakim, Joilson e Sérgio Rafael, pela primeira vez os 3 zagueiros pontepretanos. Logo na frente deles, Dudu Vieira e Emerson Santos, que são de pegada. E ele faz uma troca, porque ele tira o Elvis, que a gente sabe que não tem a mobilidade, não tem a velocidade, é jogo fora de casa, e ele coloca 3 atacantes, sendo 2 deles de velocidade. Dodô de um lado, que deve jogar do lado esquerdo, fazendo uma parceria interessante com o Gabriel Risso, algo que nós vamos acompanhar ao longo da partida. Do outro lado, o Matheus Regis, que vai precisar do Luiz Felipe. E tem um retorno do Gé, que durante toda a semana, né, vai pro Santos, volta, fica na Ponte, fica insatisfeito, e aí sim a conversa com a diretoria, cabeça no lugar, e chuteira tem que estar nos pés para poder desempenhar aquele futebol que a gente conhece, que a Ponte Preta precisa do atacante pontepretano. Então entra Hakim na zaga, entra Dodô no ataque e entra o Gé no ataque também, com uma mudança no meio-campo com a saída do Elvis. Diante de um Goiás, para quem está nos acompanhando, que está em reformulação, porque o Goiás foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano para o Goianésia. Para o Goiânia, desculpa, perdeu nos pênaltis para o Goiânia. E aí teve mais de um mês para poder trabalhar, reformulou, veio o David Braz, veio o Messias, veio o Marcão, veio o Regis aqui de Campinas, veio o Rafael Gava, veio o Thiago Galhardo, que fez muita história no Fortaleza, no Internacional. É uma equipe experiente, tem o Paulo Baia, ex-pontepretano, deve vir para cima da Ponte, fez um bom jogo na estreia contra o Ceará fora de casa, saiu com um pontinho. Então tô esperando um ataque do Goiás contra a defesa da Ponte, mas a Ponte não pode só se defender. Então, Matheus Regis e Dodô serão muito importantes logo mais para a Ponte pontuar e continuar nesta zona ali do meio da tabela, como o Adriano Almeida antecipou há pouco, Fabião.
Essa primeira análise de Gabi Castro, que vai comentar a partida aqui. Primeira análise de Gabi Castro. Quem chegou também pro Goiás, Gabi, foi o Wellington Matheus, né? Verdade. Reforço contratado recentemente do Primavera, aqui de Indaiatuba. Disputou a Série 2. Disputou a Série 2 e vai ser titular hoje também já na equipe do Zanardi. E para narrar essa partida, vai trazer muita emoção, é ele, Júlio Nascimento, que está aqui pretendendo trazer muitos na casinha para Ponte Preta. Muito boa noite, Júlio. Júlio Nascimento. Grande Fábio Chaib, boa noite pra você, boa noite a todos ouvindo aqui o Futebol Globo CBN Campinas. Primeiramente desejar, né, já desejei aqui fora do ar, mas também publicamente, feliz aniversário ao Gabriel Castro, essa lenda, sabedor de futebol, de basquete, de tênis, Igual você. vôlei, Hockey. NFL. Tivemos draft aí, daqui a pouco o Gabriel vai vamos destrinchar todas as O informações do Eagles draft. se deu do bem, NFL. viu, Júlio Nascimento? Eu Se sei que deu. você é Giants, mas Gostei. o Eagles tá no top 5 ali, viu? Mas eu gostei muito. Aliás, teremos Eagles aqui no Brasil, né? Em breve, os na Packers. Neoquímica Arena. Partiu, né, Gabs? Se a 6 gente de conseguir, né? setembro. Tem uma filinha aí de Que 2 o meu milhões. filhão vai estar nascendo verdade, no vai tá começo ali, de né? setembro. Acho melhor não, então. É, verdade. Bom, vamos... Dessa você tá liberado, então. Tá bom. Fábio Chaib, é isso. Preparado aqui pra muitos na casinha, com uma ponte bastante mexida, né? E o Brigatti atendendo alguns pedidos, né? Luiz Raquin no time titular, o Gé. Nós até falamos durante a semana, né? O Globoesporte.com conversou com o Eberlin e ele garantiu que o Gé está motivado e focado. Que já passou o que tinha que passar. Ele entendeu que a negociação com o Santos não deu certo e agora o Gé tem que responder com gols. Até como forma de gratidão ao time que deu projeção ao Camisa 9. Então, otimista numa boa apresentação da Ponte, mas não vai ser nada fácil, viu, Fabião? É, duelo complicado contra o Goiás, um dos postulantes ao acesso, jogando na Serrinha, jogo às 6h30 da noite, daqui a pouquinho, faltando 19 minutos então, para o duelo da Macaca, lá no Ailê Pinheiro, conhecido como a Serrinha. 6 horas 11 minutos, vamos repassar aqui então essa segunda rodada, o panorama da Série B que está começando, mas tem time já 100% e tem time que vai brigar lá em cima, a gente passa todos os resultados da segunda rodada, que começou na sexta-feira, com o Ituano perdendo em casa para o Operário. O Ituano tem que tomar cuidado, nesse momento o Ituano é o lanterninha do campeonato com nenhum ponto ganho. Na sexta-feira também o Sport fez 2-0 no Vila Nova e o Santos bateu o Avaí 2-0 na ressacada. O Santos é o líder da competição neste momento com 6 pontos ganhos. Ainda na sexta-feira no Brinco, você acompanhou aqui com a gente na Rádio CBN a derrota do Guarani, jogando quase que o jogo inteiro com um a mais, acabou perdendo para a Chapecoense por 1-0. Ontem o CRB ficou no empate com o Amazonas por 0-0, o Paysandu empatou com o Botafogo 1-1, o América Mineiro fez 2-0 no Novo Horizontino e hoje, além de Goiás e Ponte Preta, um pouquinho mais cedo, encerrou há pouco, o Curitiba bateu o Brusque por 1-0. A segunda rodada se encerra amanhã, com duelo lá em Mirassol, entre Mirassol e Ceará. Esses os jogos então da segunda rodada da Série B que está começando e tem na liderança o Santos, como eu disse há pouco, com 6 pontos. 6 pontos também tem o Sport, que está na segunda colocação. A Chapecoense também, que bateu o Guarani, a terceira colocada com 6 pontos ganhos. Assim como o Operário, que venceu o Ituano na sexta-feira, é o quarto colocado. Esses 4 times, então, Santos, Sport, Chapecoense e Operário, 100% neste momento na Série B do Brasileirão. O Guarani que está numa situação delicada. O Guarani, que ontem anunciou a saída do Claudinei Oliveira, está na zona de rebaixamento. Junto dele, o Mirassol é o 17º, o Avaí o 18º, o próprio Guarani é o 19º, vice-lanterna, e o Ituano na lanterninha. Os times ainda não pontuaram na competição. 6 horas 13 minutos, Nilson Belisário me chama, a gente tem um break rapidinho, daqui a pouco a gente vai pagar o break, daqui a pouco a gente volta então. Em definitivo, a Adriana Almeida vai trazer mais detalhes da Ponte Preta, mais detalhes do Goiás, e a gente traz a escalação e o comentário de Gabi Castro para esse duelo de daqui a pouco às 6h30 lá na Serrinha. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Seis horas 15 minutos, a gente tá aqui no aguardo do jogo entre Goiás e Ponte Preta, daqui a pouquinho, faltando 14 minutos para o início da partida lá em Goiânia. Aproveitando aqui para abraçar o pessoal que manda mensagem aqui, participa com a gente da transmissão, muita gente participando. Um abraço pro Igor do Jardim Campo Belo. Ele tá aqui, não tá muito crente na Ponte Preta, tá descrente em relação à Ponte Preta. Fala que o jogo vai ser muito difícil lá contra o Goiás. Um abraço também pra Cláudia Aparecida. Ela tá na Vila Industrial, fala que a Macaca hoje vai conseguir a primeira vitória na competição da Série B. Acionando o Adriano Almeida mais uma vez, Dri, o Gabriel Novaes não vai pra partida, a gente trouxe a informação, já começa a partida, o Gabriel Novaes tá fora, né, Dri? Mais algum desfalque pra Ponte? O Gabriel Novaes hoje é o grande desfalque, ficou em Campinas devido a uma gripe, e aí a gente não sabe, né, a Ponte tem ainda uma semana de recuperação, imagino que para a semana seguinte no jogo contra o Amazonas, que é na segunda-feira da semana que vem, o Gabriel Novaes já deve aí estar à disposição. Uma das surpresas hoje no time é o Gé que estava envolvido em uma negociação com o Santos, né? Existia essa expectativa da saída do Gé, a gente sabe também da necessidade Ponte Pretana em fazer caixa aí para a temporada, para buscar algo a mais nessa Série B, quem sabe. Mas a negociação não evoluiu, não avançou. Vamos ver também como é que vai ser o comportamento do Gé, mas o Brigatti até falou isso, né, ao longo da semana, que o jogador tem que ser profissional e tem que ser bom para os dois lados. E na situação que estava, não estava bom para os dois lados, por isso o Gé hoje, e é um reforço aí para esse ataque ponte pretano, que deixou uma boa impressão com o Matheus Regis já na estreia. O Matheus Regis que fez o seu primeiro jogo e está super empolgado com a camisa ponte pretana. Vamos ver o que vai dar ali nessa dupla. Falando um pouco do histórico do confronto aí, Fábio, a Ponte leva uma vantagem, mas é uma vantagem mínima, tá? 11 vitórias da Macaca, 10 derrotas e 5 empates. Então, a última derrota da Ponte para o Goiás aconteceu no Brasileirão de 2013, quando a Ponte acabou sendo rebaixada nessa edição do Campeonato Brasileiro, mas foi vice-campeã da Copa Sul-Americana, a 2-0 para o Goiás. Então, assim, a Ponte defende uma invencibilidade de mais de 10 anos e 11 anos, na verdade, que não perde para o clube esmeraldino. Nada disso vale a hora que o árbitro apita, mas é uma atmosfera aí e é um número interessante que o torcedor também gosta aí, de repente, de carregar como tabu. Bons tempos de Ponte Preta na Série A, a gente acostumou a ver a Ponte com Goiás se enfrentando na Série A do Brasileirão, torcendo para essa recuperação, a Ponte voltando à elite do futebol. Eu queria falar com você, Gabi, saber sua opinião também sobre o Gé, né? Sobre essa novela que teve esses últimos tempos aí, o Gé não entrando no jogo contra o Curitiba, fazendo um pouco, entre aspas, de birra, né? Para entrar nessa partida, ficando de fora, negociação frustrada, mas acabou ficando na Ponte e a Ponte vai continuar com o seu atacante. O que você acha dessa situação que aconteceu com o Gé, né? Claro que não é o ideal, né? A postura do atleta,
Mas eu entendo ele querer se transferir para a equipe do Santos, que é uma equipe que até ano passado estava na Série A, que disputa Copa Libertadores, que tem grandes atletas, que deve conquistar o seu acesso, que ofereceu um salário muito maior, mas ele tem contrato com a Ponte. Então, se o Santos não pagou a multa rescisória, ele é jogador da Ponte e ele precisa entender isso o quanto antes, porque você utilizou a palavra birra, mas se ele demorar muito tempo para colocar a cabeça no lugar e para desenvolver o futebol que a Ponte espera, ele fica no banco de reservas, ele vai perder espaço para o Gabriel Novaes, depois tem o Vinícius, que também é um atacante, um centroavante, que também pode ganhar espaço, e aí ele vai perdendo, e aí depois ele sai da Ponte, aí pode ser que ele demore a novamente apresentar um bom futebol. Então, na Ponte ele tem uma grande oportunidade, uma camisa pesada, um campeonato brasileiro da Série B. A Ponte, ela tem o Elvis, que muitas vezes vai deixar o Gé na cara do gol. Hoje tem mais 2 atacantes ao lado dele, o Dodô e o Matheus Regis. Então, cabeça no lugar, pode ser que demore um pouquinho, mas o futebol ele não dá todo esse tempo. Então o Gé ele precisa encontrar novamente o ritmo. Hoje ele estreia no Campeonato Brasileiro da Série B e ele precisa mostrar o futebol, porque daí além do Santos é o São Paulo, é o Corinthians, é o Atlético Paranaense, é uma equipe de Série A que vai fazer uma proposta e ele vai ganhar o salário que ele acha que ele merece e vai disputar as competições que ele entende que ele tem futebol. Então primeiro é a cabeça no lugar, desenvolver o futebol novamente, porque a Ponte está dando uma ótima oportunidade de mudança profissional e a gente sabe que com isso na vida pessoal também. Essa semana, inclusive, eu falei também um pitaquinho sobre isso. Eu falei, o Gé era um desconhecido no Itapirense, a Ponte Preta deu essa oportunidade para ele. Está jogando nos times mais tradicionais do futebol brasileiro, uma grande equipe disputando uma Série B. Tem que saber o lugar que está e tem que saber que, querendo algo mais para frente, também tem que mostrar o futebol, o que o fez. Respeitar, né? Tem que respeitar a camisa que ele está defendendo, que paga o salário dele e dar o máximo para poder colocar a Ponte de volta, pelo menos na Série A ou numa briga por G4, na parte de cima da tabela, passo a passo. E vale lembrar que a próxima as janelas de transferências estão fechadas, né? Então, nesse momento, o time é esse, o Gé fica na Ponte. 10 de julho, ela reabre, vai até setembro. E o Gé, obviamente, né, fazendo uma boa campanha até lá, que já estaremos no segundo turno da Série B, provavelmente, ele também vai despertar interesse, de repente, não de time de Série B, como está o Santos agora, mas de Série A ou até futebol internacional. É algo aí a se pensar também o atacante ponte-pretano, né? O que não dava era a Ponte emprestar o Gé para o Santos sem levar algum tipo de valor, sendo que o Santos disputa com a Ponte a mesma Exatamente. Série B e que teria e não pagar a multa, que a Ponte já fez um investimento, já colocou a multa em 40 milhões de reais. Então, assim, nada mais justo que a Ponte faça valer aí esse direito de permanecer com o Gé e o Gé mantenha o profissionalismo dele que ele apresentou até agora vestindo a camisa da Ponte. No momento que eu vejo os times já se preparando para a entrada no campo, antes de chamar a Adriana Almeida com a escalação, com a ficha técnica completa do jogo, vale destacar também, né, descendo um pouquinho a avenida, Gabi, eu sei que o assunto é Ponte Preta, mas o assunto do fim de semana também é o Guarani, né, o Guarani que perdeu pro Chapecoense na sexta-feira e acabou demitindo o Claudinei Oliveira. Rapidinho, o que você acha que o Guarani acertou ao demitir o Claudinei e quem que você pensa para ser o comandante do Bugre nessa Série B? Fábio, o Guarani, na minha visão, ele se perdeu já no início do ano. Esse é o problema, né? Desde o início do Campeonato Paulista, a história do Reis, a maneira como conduziu, depois muitas lesões no Campeonato Estadual e aí não tinha um poderio ofensivo, não conseguiu contar com o seu banco de reservas. Então, a gente estava conversando há pouco, né? Dos últimos 22 jogos, apenas 2 vitórias do Guarani. É algo muito pouco, já flertou com o rebaixamento no Campeonato Paulista, teve a demissão do Humberto Louser, depois houve a troca pelo Claudinei Oliveira, que fez um trabalho muito ruim na Chapecoense, optou pela experiência de alguém que já conquistou um acesso, mas vinha de um resultado muito ruim com a Chape, um treinador que teve 1 mês para poder fazer uma pré-temporada e aí no segundo jogo a diretoria quebra este contrato,
Então, assim, a diretoria se perdeu ao longo do caminho, precisa ter a tranquilidade para encontrar esse novo treinador, alguém agregador que consiga unir este elenco do Guarani, porque ele pode produzir muito mais do que ele tem feito até agora. Torcendo para ter a melhor escolha para o Guarani, mas o assunto é Ponte Preta agora e a Ponte sobe pro gramado, assim como o Goiás lá na Serrinha. Então vamos com a ficha técnica completa do jogo, com Adriano Almeida trazendo as escalações das equipes. Ponte Preta. É a macaca do técnico João Brigatti em campo com 1, Pedro Rocha. 2, Luiz Aquim. 13, Joilson, meia dúzia, Sérgio Rafael e 14, Luiz Felipe. 5, Dudu Vieira. 8, Emerson Santos. 7, Dodô. 33, Gabriel Risso. 77, Matheus Regis. E 9, Parajé. Repeteco Alvinegro, 1, Pedro Rocha, 2, Aquim, 13, Joilson, meia dúzia, Sérgio Rafael, 14, Luiz Felipe, 5, Dudu, 8, Emerson, 7, Dodô, 33, Risso, 77, Matheus Regis e 9, Gé. No banco, 12, William, 2, Igor Inocêncio, 3, Edson, 10, Elvis, 11, Iago Dias, 15, Castro, 18, Emerson, 21, Ramon, 25, Lucas Bochecha, 31, Zé Mário e 98, Vinícius. Goiás. É o time esmeraldino do técnico Márcio Zanardi em campo com 23, Tadeu, 20, Dieguinho, 14, Lucas Ribeiro, 19, Edson Felipe, 4, David Braz, meia dúzia, Sander, 77, Marcão, 8, Rafael Gava, 33, Thiago Galhardo, 7, Paulo Baia e 31, Wellington Matheus. Repeteco do Goiás, 23, Tadeu, 20, Dieguinho, 14, Lucas, 19, Edson, 4, David Braz, meia dúzia, Sander, 77, Marcão, 8, Gava, 33, Galhardo, 7, Baia, 31, Wellington Matheus. No banco, 41, Ezequiel, 3, Ia Souto, 5, Wellington, 11, Ivan Torres, 12, Cristiano, 17, Pedrinho, 18, Breno Herculano, 21, Johnny Lucas, 22, Diego Cato, 77, Natan Melo, 88, Luiz Henrique e 90 para Alejandro. A arbitragem do jogo. Vem lá do Maranhão, Paulo José Souza Mourão é o dono do apito. Seus assistentes, Antônio Adriano de Oliveira e Edna Cristina Santos Ferreira. No VAR, Felipe George Bennett. O comentário do jogo. Tá aí, Gabi, os times escalados, a Ponte Preta modificado, o Brigatti volta ao esquema com 3 zagueiros, que ele jogou até no Paulistão também, e tendo esperanças no Gé no ataque, né, o Gé voltando à equipe titular da Ponte. Eu acredito muito também no Matheus Regis e no Gé. O que você pode comentar sobre essa partida? Qual a expectativa para a atuação da Ponte, Gabi? É uma Ponte Preta que precisa segurar o ímpeto inicial do Goiás. Eu acho que é evidente pela escalação e até pelas declarações do técnico Márcio Zanardi durante esta semana, falando que o Goiás, em hipótese nenhuma, pode desperdiçar pontos jogando em casa. Já teve um empate diante do Ceará fora de casa. Vem nessa reformulação que nós citamos há pouco, desde a eliminação nas quartas de final do Campeonato Goiano. Tem investimento pesado para conquistar este acesso, para brigar por uma vaga na Série A. Então, certamente é um Goiás que, jogando em casa, início de competição, vem muito forte para fazer este 1-0. E seria algo muito ruim se a Ponte sofresse esse gol logo no início. Por quê? O técnico João Brigatti, ele armou ali uma blindagem. Então você tem 3 zagueiros, você já coloca o Luiz Felipe, que apesar de lateral direito, a gente sabe que tem uma característica defensiva muito forte, tanto é que o lateral direito Igor Inocêncio, que acho que até veio para ser titular, fica como opção no banco de reservas, e tem o Gabriel Risso, que foi muito bem contra o Coritiba defensivamente. Então, defensivamente, a Ponte tem uma linha de 5 ali. Além disso, Dudu Vieira e Emerson Santos são
2 jogadores de meio campo que tem uma característica defensiva muito grande. Então eu tô citando uma linha de 5 defensiva, mais 2 volantes que tem uma função de marcação muito grande. E aí o que sobra disso? Sobra o contra-ataque, sobra a velocidade do Dodô e do Matheus Regis. Então seria muito ruim se logo no início o Goiás abrisse este marcador, porque hoje você não tem um Elvis para poder armar, para poder fazer um lançamento. Então eu espero um começo de jogo com o Goiás pressionando a Ponte e a Ponte segurando, a Ponte aguentando essa pressão, mas ela não pode ter o segundo tempo que ela teve diante do Coritiba. Se ela ficar só esperando e rebatendo esta bola, uma hora ou outra o Goiás tem a qualidade suficiente, principalmente com o Thiago Galhardo, para poder balançar as redes. Então ela precisa segurar, mas ela precisa ter um jogo também ativo, ela precisa passar do meio campo, ela precisa assustar o goleiro Tadeu, ela precisa mostrar para o Goiás que ela tem um poder ofensivo, que o Goiás precisa tomar cuidado com os seus atacantes, porque senão você libera o seu meio campo, você libera o Rafael Gava, que é uma contratação recente, você libera o Marcão, você dá liberdade para o Paulo Baia, que a gente sabe que tem um chute de média a longa distância que é muito bom, tem o Wellington Matheus fazendo a estreia, jogador que veio do Campeonato Paulista da Série A2. Então, de fato, você vai para Goiás para mostrar para o seu adversário que você quer pontuar, que você vai atacar. E para isso, eu acho que os laterais vão ser importantes hoje. O Luiz Felipe deve fazer uma tabela interessante com o Matheus Regis e pelo lado esquerdo, Gabriel Risso e Dodô. E poder municiar o Gé, porque senão o Gé vai ficar como figurante na partida. Aquele centroavante isolado, aquele centroavante que pouco pega na bola e aí ele tem que recuar para poder participar do jogo. Não é característica do Gé. A gente sabe que ele é voluntarioso, que ele tem velocidade, mas a bola precisa chegar nele, seja por cruzamento, seja pegando um rebote. Eu quero ver o Gé mais perto da área e para isso a Ponte ela precisa atacar. Não deve ter tanta posse de bola assim, porque no meio campo é Dudu Vieira e Emerson Santos e depois já é Dodô e Matheus Regis atacando. A gente sabe que defensivamente Dodô e Matheus Regis também vem recompor para fazer uma linha de 4 ali junto com o Dudu Vieira e o Emerson Santos para fazer um meio campo um pouquinho mais pesado. Então é isso, tô curioso para ver essa Ponte Preta, se vai ser aquela mais parecida com o primeiro tempo contra o Coritiba, ou se teremos uma Ponte parecida com o segundo tempo, que foi ataque contra a defesa, e a defesa pontepretana não suportou, tomou o gol e por pouco não saiu derrotada. Precisa ter uma evolução, jogo difícil, mas com totais condições de conseguir pelo menos um pontinho fora de casa, numa serrinha que está lotada com pelo menos 8.000 torcedores, viu, Fabião? 6h30. Vou passar a bola então para Júlio Nascimento, que vai trazer todas as emoções desse jogão, torcendo para Ponte Preta aí conseguir um bom resultado na serrinha, para Macaca pegar a primeira vitória nessa Série B. É com você, Júlio. Boa transmissão. Júlio Nascimento. Fábio Chaib comandou para você o central da bola nesse pré-jogo de Goiás e Ponte Preta e Goiás. É a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto na Serrinha. Teremos o início de mais uma partida da Ponte Preta aqui no Futebol Globo CBN Campinas. É a Macaca em busca da primeira vitória na competição em 2024. Apita o árbitro, a bola está rolando em Goiânia. Goiás, Ponte Preta. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte da CBN. Domina o time do Goiás, jogando pelo campo de defesa, bola solta pela ponta direita, Dieguinho recolhe e volta a bola pelo centro central, pelo círculo central do campo, solta a bola com Lucas Ribeiro, vai girando bola até o lado esquerdo, David Brask, jogador experiente, conhecido no cenário nacional, vestindo a camisa do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele volta a bola com Lucas Ribeiro pela ponta direita, Edson Felipe pede por dentro também, Lucas Ribeiro segura, levanta a cabeça, procura opção, ele vem por dentro, faz o passe para Rafael Gava tentou de primeira, recupera o time da Ponte, sai jogando por dentro. Falta marcada agora no contra-ataque para cima do Gé. E a primeira confusão ali no meio-campo entre Edson e Dudu Vieira e Adriano Almeida. O Dudu Vieira conversa bastante, inclusive foi ele que fez essa ligação de bola. Interessante, porque no momento em que o Goiás tentava sair, a Ponte rouba essa bola e tentou sair rápido. Se não fosse essa falta, não sei não. Luiz Saquim domina para o time da Ponte, está jogando com o Sérgio Rafael, trocando passes do time da Ponte, pois não, Gabi? E quando você diz Edson, é aquele mesmo ex-Ponte 2019, na Macaca era volante, veio do Bahia, jogou no Fluminense e agora jogando como zagueiro no Goiás. Os diretores da Ponte ficavam arrepiados a cada coletiva do Edson porque ele falava muitas verdades. Então toda a coletiva do Edson tinha polêmica, salário atrasado,
o vestiário não é tão unido assim, ele gosta de falar bastante. Que é interessante pra Goiás. gente, né? É, pra gente da imprensa, sensacional. E agora falta marcada para o time do Goiás, já batida pelo campo de defesa, sai jogando o Jander. Jander escapa na marcação do primeiro, tenta a enfiada de bola pela ponta esquerda, ele buscava a jogada ali com o Marcão, foi desarmada, a bola volta para o time da Ponte pelo campo de defesa. Dudu Vieira tenta sair jogando, Rafael Gava fica com o rebote, já sai jogando com o Paulo Baia, ex-jogador da Ponte. Paulo Baia perdeu, Luiz Felipe recupera, dá o pote, tentou entregar na frente para Gé, o toque foi muito forte. Edson recupera para o time do Goiás, vai sair jogando com o goleiro Tadeu. São 2 minutos em Goiânia, na Serrinha, Goiás e Ponte Preta e Goiás, tudo igual, 0-0. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Lançamento para o time do Goiás, para Jander de frente para o gol. Pega Pedro Rocha. Se aventura o camisa 6 do Goiás lá na área de vídeo forte, agora com o goleiro da Ponte. E a arbitragem vai conversar lá com Pedro Rocha. Momentos de tensão na Serrinha, Adriano Almeida. O Pedro Rocha e o Sander estão sentindo bastante, não dão sinais de que vão levantar rapidamente. Essa bola foi alongada, e aí o Sander até ganhou na corrida do jogador pontepretano, mas aí veio o choque com o Pedro Rocha. Eu não vi falta de nenhum dos lados. A bola em disputa, o Pedro Rocha pega, e aí aquele acidente de trabalho, aquele choque. Como o Sander estava em alta velocidade, não deu para brecar antes de chegar no goleiro da Ponte. Dá para pensar até numa falta do Sander para cima do Luiz Hakim. O que você achou do lance, hein, Gabi Castro? Na verdade, este lançamento, a Ponte precisa tomar cuidado, porque o Sander saiu nas costas do Hakim, ganha na velocidade, é que a bola ganhou um pouquinho mais e aí houve encontrão do jogador do Goiás com o goleiro pontepretano. Entendo como falta, sim, do jogador do Goiás para cima do goleiro da Ponte, mas fica um período de atenção para o sistema defensivo da Ponte para este lançamento, porque o Sander ganhou, saiu nas costas do Hakim. Então, se a Ponte tiver essa linha um pouquinho mais alta, precisa tomar cuidado, porque o Goiás já demonstrou velocidade. 3 minutos do primeiro tempo, e uma das justificativas, né, para o banco do Luiz Hakim nos outros jogos era a questão da velocidade. Então o Gabi vai ficar de olho hoje em como se comporta o Hakim, essa questão de ser um zagueiro lento, rápido. A gente vai analisar tudo hoje com base nesse jogo contra a equipe do Goiás. Sai jogando o time da Ponte, jogo reiniciado. Bola solta com o Sérgio Rafael, ex-modelo. Hoje, zagueiro da Ponte, ele toca a bola pelo meio de campo com Emerson Santos recolhe, entrega agora com o Dudu Vieira. Dudu Vieira domina, sai jogando pela ponta direita do campo de defesa com o Joilson. Joilson pede a opção, se apresenta, Matheus Regis pediu no ataque, Joilson pediu desculpa, preferiu voltar a bola pelo centro de defesa. Recolhe, volta, bola com Hakim. Hakim para Emerson Santos, Emerson de primeira para Dudu, Dudu Vieira de primeira para Hakim. Hakim levanta a cabeça, se movimenta o time da Ponte, recebe mais uma vez o Dudu Vieira, devolve a bola com Hakim. Hakim coloca o goleiro Pedro Rocha para trabalhar. Pedro Rocha domina para o time da Ponte, o levantamento lá para o campo de ataque, sobe Sander de cabeça, ele desvia a bola ainda no campo de ataque da Macaca com Matheus Regis, ele não consegue, domina a bola, volta para Luiz Felipe chama na tabela, a bola fica agora com o time do Goiás, a arbitragem para o jogo, marca a posse de bola para o Goiás, na cobrança de lateral já batido para o time do Goiás, David Braz, ele domina, entrega a bola com Edson de primeira para Lucas Ribeiro vem carregando para o time do Goiás pelo campo de ataque, o time da Ponte apenas cercando, o Gé não dá o bote, fica olhando, marcando espaços, o time do Goiás troca passes, domina, David Braz tocou errado, bola de graça para Matheus Regis por baixo, Edson dá um carrinho, foi valente agora o Edson para recuperar. Quase o erro do David Braz custa caro, hein, Adriano Almeida? Ele tentou dominar essa bola, ela escapou, e aí a hora que ele foi se livrar porque a bola ia sair em lateral, foi pior ainda, porque ele deu nos pés do Matheus Rizzo, né? Que engatou na velocidade, e aí o Edson vem naquele carrinho temerário. E aí leva a pior até, né? Leva a pior, mas agora já tudo bem com ele. Pra Ponte o saldo positivo, é escanteio. Dodô se prepara para a cobrança. Escanteio marcado para a Ponte, Dodô. Hoje na vaga do Elvis no time titular. 6 minutos do primeiro tempo. Autorizado, Dodô. Ele vem para a cobrança do escanteio por baixo. A bola desviada, tá viva na grande área. Voltou para Matheus Regis, ele domina. Escapa a bola um pouquinho, ele consegue o controle dela para Luiz Felipe de primeira na ponta direita. Para Dodô mais uma vez. Tem atrás ali o Gé. Dodô segurou, tentou de calcanhar para o Gé. Ganha um lateral. Foi inteligente agora o Dodô, camisa 7 da Ponte. Ganha o arremesso semanal contra a marcação do Thiago Galhardo.
Galhardo. 6 minutos do primeiro tempo. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Luiz Felipe vem na movimentação pelo lado direito. Todo mundo na grande área esperando a bola chegar. Luiz Felipe, lentamente, sem pressa nenhuma. O time da Ponte vai movimentando a bola pela ponta direita. Ele levanta a bola para ataque para Matheus Regis. Faz o pivô para Dudu. Dudu de primeira para Emerson. Batida desviada para fora. Emerson Santos de fora da área ganha o escanteio, Adriano Almeida. E tem que arriscar mesmo, tá se sentindo confiante, é isso. Abriu, chuta, foi o que o Emerson Santos fez agora. Ele mirou o ângulo direito do goleiro Tadeu. Se fosse ali, o Tadeu já estava até de joelhos de entrar. Mas ela desviou no caminho, é escanteio, mais um para a Ponte agora do outro lado. Escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança do Dodô. Dodô tá autorizado, vem para a bola, pé direito, Dodô, levantamento na boca do gol, bola desviada, vai embora, linha de fundo. A arbitragem está marcando o último desvio do jogador do Goiás. Jogadores do Esmeraldino vão à loucura, Adriano Almeida. É, mas foi um escanteio mesmo agora. O Joilson cabeceou e depois essa bola desviou. O Joilson até se lamenta ali porque sentiu um bom momento. Dodô de novo na bola, será que vem fechadinho mais uma vez? Autorizado Dodô, camisa 7, pé direito na bola, lado esquerdo do campo. É ele quem vem para a cobrança do escanteio. Preocupação para o time do Goiás. É a chance da Ponte. Dodô levantou para Gé. Tadeu não tapa na bola. Rebote da Ponte, volta com Dudu Vieira. Ele recomeça a sair jogando pelo campo de defesa. Solta a bola com Luiz Felipe para Dudu Vieira. Dudu recolhe, volta. Recomeça com o goleiro Pedro Rocha. Vai ser jogando com tranquilidade. Pedro Rocha rifa a bola para o campo de ataque. Gé sobe de cabeça. Sobe com ele a zagueirada do time do Goiás que bota a bola para fora. Ganha o lateral. O time da Ponte pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca você. Confere na CBN. 8 minutos do primeiro tempo na Serrinha, em Goiânia. Série B do Campeonato Brasileiro segue... Goiás, 0. Ponte Preta, Também 0. Central da Bola. Série A do Brasileirão em andamento. Fortaleza abre o placar contra o Bragantino lá no Castelão. Agora Fortaleza 1, Bragantino 0. Juventude também abre o placar contra o Atlético Paranaense. Juventude 1, Atlético 0. Mais cedo, o Corinthians fez 3-0 no Fluminense. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo 0-0, Goiás e Ponte, tudo igual. Jogo pegado, hein, Gabi Castro? Por enquanto, nada de gols, hein, Gabi? Pegado e muito parecido, porque quem tem a posse de bola obriga o adversário a marcar atrás do meio-campo. Então, neste momento, o Goiás com a posse de bola, os 10 jogadores de linha da Ponte atrás do meio-campo. A gente viu há pouco a mesma coisa, quando a Ponte com a posse de bola, um Goiás fechadinho. E vem Goiás para ataque, Sander domina, pé esquerdo na bola, levantou na grande área, afasta a marcação, tira dali. Rebote da Ponte Preta, vai dividir, perdeu na velocidade pro Dieguinho. A bola volta pelo comando, é pro time do Goiás, pela metade do campo com Gava. Gava domina, tem David Braz, ele prefere o passe pela ponta direita, ele buscava Paulo Baia, recupera o time da Ponte. Sai jogando pela ponta esquerda, Gabriel Risso para Dodô, Dodô para Emerson, a Emerson para Gabriel Risso. Gabriel Risso tem Sérgio Rafael, ele prefere o toque, Emerson Santos. Tudo isso pelo campo de defesa, o time do Goiás aperta agora com o Thiago Galhardo. Ele prefere voltar a bola pelo campo de defesa. Solta a bola no comando para Joilson na ponta direita, e tem Hakim pertinho dele, prefere o toque por dentro, é para Emerson Santos vem carregando contra a marcação do Marcão, perdeu, Gava recuperou, deu um tapa para Galhardo, Galhardo girou para cima da marcação, é falta nele, falta marcada de Luiz Hakim. E vai pintar cartão amarelo, hein, Adriano Almeida? É, cartão amarelo pro camisa 23 da Ponte Preta agora, porque realmente a falta foi muito dura. Luiz Hakim, então, amarelado nesse momento. 10 minutos é um primeiro tempo de jogo na Serrinha. Falta marcada para o time do Goiás fazer a cobrança. Vem bola na grande área, primeiro cartão amarelo do jogo. Luiz Hakim tá amarelado, a Ponte que joga com 3 zagueiros hoje, ele é uma das novidades na escalação, como disse Adriano Almeida durante todo o nosso pré-jogo. A preocupação agora na grande área do time da Ponte. Sander tá sinalizando para todo mundo ir para a grande área. O Marcão tá lá, o Wellington Matheus também, Paulo Baia também, o Galhardo já deu alguma orientação ali pro Sander. Vem bola na grande área do time da Ponte, Sander, autorizado, levantou na boca do gol, Hakim de cabeça sobe, a bola voltou, rebote do Goiás, o chute longe, direto pra fora. Pra loucura do David Braz, hein, Adriano Almeida? É, porque esse chute de primeira, assim, quando essa bola vem alto,
5% para ela ir na direção do gol. Os outros 95% é para sair assim, espirrar, e foi o que aconteceu realmente. Dava ali para ele ter parado a bola, buscar outra jogada. Melhor para a Macaca, que tem tiro de meta 0-0 na Serrinha. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos do primeiro tempo em Goiânia, Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás, 0. Ponte Preta, Também 0. Central da Bola. Pela Série B do Brasileirão, Curitiba bateu o Brusque por 1-0 mais cedo lá no Couto Pereira. A segunda rodada da Série B se encerra amanhã com o jogo entre Mirassol e Ceará. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito jogo pra você na Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Gava domina pro time do Goiás, vem trazendo bola pro campo de ataque pra Dieguinho. Dieguinho dominou, recolheu, trabalhou com o Paulo Baia, escapa da marcação do primeiro. Marcão pede por dentro, o Dieguinho tá no outro lado, ele prefere acalmar o lance. Solta a bola com o David Braz ajuda na articulação do ataque. Ele vem com o Paulo Baia na tabela, Gava agora recebe de primeira, faz o passe pela ponta direita pra Lucas Ribeiro. Ele vem ganhando o terreno, Lucas Ribeiro vai tentar a cavada, ele buscava a jogada no ataque pra Wellington, afasta a defesa da ponte, tira dali. Paulo Baia pega no rebote, solta a bola com Gava. Gava foi cercado pelo Gé. Falta marcada, falta que pertence ao time do Goiás. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E agora tem uma falta pro Goiás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quase mais da metade do time do Goiás foi lá conversar para bater a falta, hein, Adriana? É uma conferência ali que eu quase não vejo normalmente. Normalmente é no máximo 3, né? Ali eles mais que dobraram o número, mas agora já dispersou. Acho que para ensaiar uma jogada ali deve vir bola para a área da Macaca. Lá vem Paulo Baia. ai. Mas faltaram 3 jogadores de linha também, né, gente? Por isso que não deu certo. Conversou, né, Dri? E nada. Lembra os tempos de Ponte Preta, né? Calma. Aquela expectativa. Tava batendo bem na bola, de repente vinha uma falta, mais ou menos nesse estilo aí. E o nosso ouvinte participa aqui da nossa transmissão pelo WhatsApp, hein, Fábio Scheibe? O Pedro e a Sofia mandam mensagem aqui pra gente, fala, já na segunda rodada nós temos de ganhar, é tudo ou nada. Vamos pra cima, Ponte, diz o Pedro e a Sofia que estão juntos. E também tem ouvinte que mandou áudio. Ouve aí, ô Juliano. Fala pessoal da CBN, uma boa noite para todos aí, que é o Fred de Campinas. Hoje vai ser um 2-0 para Ponte Preta. Queria fazer uma crítica aí ao Xé, eu entendo um pouco o lado dele, mas só para dizer para ele que ele não ganhou nada no futebol ainda, que ele tem que ter os pés no chão e falar para ele que ele jamais vai ser maior do que a Associação Atlética Ponte Preta. É inevitável as rugas, né, Julio? Sem dúvida. Tá, então, o nosso ouvinte que participa pode, inclusive, continuar mandando mensagem de áudio. Fique à vontade para interagir aqui durante a nossa transmissão de Goiás e Ponte Preta. 14 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual. É o Goiás quem vem para ataque, bola solta pela ponta direita, domina, sai jogando o Wellington Matheus. Ele prefere o passe atrás para David Braz, de primeira para Paulo Baia. Ela vem ele, Paulo Baia, escapa a marcação do primeiro, levanta a cabeça, ele procura opção. Paulo Baia carrega contra, Matheus Sérgio, encontrou espaço, boa jogada, soltou no apoio para o Wellington Matheus, para Gava na cavadinha na grande área, buscando o Paulo Baia, afasta, tira a defesa com o João Wilson, completa a defesa Gabriel Risso, tira dali, a bola volta para o Goiás ainda no ataque, Dieguinho, ele domina lado direito do campo, prefere o toque, é para Lucas Ribeiro, para Edson tem David Braz lá do outro lado, é para ele o passe, David Braz recebe, levanta a cabeça, procura opção, trabalha por dentro, volta para Paulo Baia, encara a marcação no primeiro, Paulo Baia ainda ele movimenta, escapa do jogador da Ponte Preta, ele prefere o passe para Lucas Ribeiro vem carregando na cavadinha agora pro outro lado para David Braz dominou, vai tentar levantar, metendo na grande área, levantou na primeira trave, afasta, Hakim tira dali, a bola fica com o time do Goiás, volta para Marcão de primeira para Edson por dentro, solta a bola para David Braz lá do esquerdo do campo, ele vem carregando sem marcação, devolveu para Gava recolhe e volta com Edson tem Lucas Ribeiro pertinho dele, recebe Lucas Ribeiro, já levanta a cabeça, batendo 15 minutos do primeiro tempo, Lucas Ribeiro dominou, devolveu com Edson tem David Braz, é para ele, toca o time do Goiás, coloca a ponte na roda, vai ganhando terreno, Gava dominou por dentro para Paulo Baia, gira, Galhardo se apresenta para ele, toque, Galhardo dominou,
Domino, sem marcação, ele vem carregando o jogador perigoso, agora sim, chega a marcação, Emerson Santos atrás, Galhardo, mas ele consegue o passe para Gava, Gava na ponta direita, é para Dieguinho, vai pintar a bola na grande área, Goiás em progressão, Dieguinho dominou contra a marcação do Dodô, Dieguinho ainda ele, soltou para ele, então Matheus bateu pro gol, pega Pedro Rocha, espalma o goleiro da Ponte, dá um tapa na bola, tira dali, Goiás foi ganhando espaço, e chegou com perigo, Adriano Almeida. Uma bomba do Wellington Matheus, né? Ele teve espaço ali a cerca de 1 metro da grande área. E aí chutou muito forte. Pedro Rocha, muito bem colocado, conseguiu espalmar essa bola. Melhor chance do Goiás até agora no jogo. Goiás vai gostando do jogo, vai ganhando espaço o time do Goiás. 16 minutos do primeiro tempo, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos acompanhando em Goiânia, no Serrinha Ailé Pinheiro, o estádio do Goiás. É a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Segue. Goiás 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. E não deu pro vôlei Renata. Hoje o time de Campinas perdeu a decisão da Superliga Masculina de Vôlei para o SESI Bauru por 3-0 lá no Recife. O vôlei Renato, o vôlei Campinas, é vice-campeão da Superliga Masculina de Vôlei. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Gabi Castro, o Goiás está ganhando, gostando do jogo, hein, Gabi? O Goiás comanda o jogo porque ele ganhou um meio campo, então há muito espaço para o Gava. Olha o Goiás. Tentando chegar com o Galhardo, tentou o toque. Pediram o escanteio, a arbitragem deu tiro de meta, pois não, Gabi? Então o Goiás comanda o jogo porque ele ganhou um meio campo. Então o Rafael Gava começa a ter muito espaço, vai distribuindo o jogo. O Paulo Baia recua para jogar também no meio-campo. E aí o David Braz, que gosta de subir ao ataque, também vai para o meio-campo. Então começa a ter uma superioridade numérica, vai comandando o jogo e aí a Ponte fica sem saber o que fazer. A transição muito lenta, com o Emerson Santos, com o Dudu Vieira, fica muito tempo com a posse de bola. Momento ruim da Ponte no jogo, precisa subir um pouco a marcação, ficar com essa posse de bola, colocar o Gé no jogo, explorar a velocidade do Dodô e do Matheus Regis, porque a situação neste momento não é boa para a Ponte. 18 minutos é o primeiro tempo. David Braz, ele domina para o time do Goiás, vem carregando a bola para o campo de ataque, solta para Paulo Baia domina de costas para ataque, ele recolhe, domina, vem carregando, procura opção, todo o time da Ponte agora fecha as linhas, prefere a devolução com o David Braz pelo lado esquerdo, o David Braz tocou, é para Sander tentou, domina, a bola saiu pela lateral, Brigatti ficou pedindo ali. O lateral para a Ponte, a arbitragem entendeu que não. Lateral marcado é para o time do Goiás fazer a cobrança. Sai jogando a bola pelo campo de defesa do time do Goiás com David Braz para Edson. Edson domina, levanta a cabeça, tem pertinho dele Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro recebeu, o Dieguinho tá pedindo bola pelo lado direito do campo. Ele segura, agora sim enxergou o jogador Dieguinho. Dieguinho recebeu, passou no comando o Wellington Matheus. Prefere o toque por dentro para Galhardo, para Wellington, que bolão, tentava o domínio. Chega a defesa na cobertura. Gabriel Risso recupera para o time da Ponte. Ele solta a bola com o Dodô para Risso, vai espanar, tira dali, a bola bateu na marcação, voltou para Sérgio Rafael, se enrolou com a bola, Sérgio Rafael agora sim consegue colocar lá no ataque. Gé ficou pedindo toque ali no rosto, a arbitragem mandou seguir, a bola fica com o time do Goiás, tá vivo ainda no campo de ataque, Gava dominou, recolheu, trabalhou no meio para Paulo Baia, para Gava tem David Braz pertinho dele, recebeu David Braz, devolução, vem com Gava dominou, recolheu para o time do Goiás, devolução com o David Braz mais uma vez, o David Braz é praticamente um jogador do ataque neste momento, recolheu Gava, trabalhou com Paulo Baia, tentou o giro para cima do Joilson, na cobertura Luiz Felipe, recupera, enxergou na ponta direita o Gé, lançamento para ele de frente pro gol, pintou o gol, Gé pediu pênalti! Pênalti pra Ponte! O Gé ganhou na velocidade do Edson. O Edson derrubou o camisa 9 da Ponte na área. O pênalti está marcado, Adriano Almeida. Um contra-ataque gigantesco da Ponte Preta. O Gé engatou a quinta marcha e ganhou na corrida. Essa bola foi lançada de muito longe. Para se ter uma ideia, o Gé saiu e partiu depois do lançamento antes do meio-campo. E aí ganhou na corrida do Edson. Ele estava na cara do Tadeu, ia finalizar e tinha claríssimas chances de abrir o placar. O Edson vem com o cotovelo nas costas do Gé. Pênalti muito bem marcado prontamente pelo árbitro Paulo José Souza Mourão. Pênalti indiscutível, eu acho que o VAR nem precisa validar, viu, Júlio? E cartão amarelo pro Edson, obviamente o último homem. Pintou um contra-ataque e vou destacar aqui, Gabi.
A jogada do Luiz Felipe foi muito legal, hein? Quem não tem Elvis tem Luiz Felipe. Não, calma. Mas o lançamento do Luiz Felipe foi muito bom do lateral direito Ponte Pretano. Conseguiu desafogar, que era aquilo que eu estava citando. A Ponte sem meio campo, a Ponte pressionada. E aí a Ponte retém a posse de bola e o lançamento aconteceu. O Gé ganha na velocidade do Edson. É mais rápido do que o agora zagueiro da equipe do Goiás. Não tenho dúvidas quanto ao pênalti. Acho que não precisa deslocar o ombro, não precisa ser um empurrão muito forte. Está na corrida e o Edson desloca o atacante Ponte Pretano. Na minha visão, o pênalti está correto e a Ponte tem a oportunidade de abrir o marcador no momento. É a oportunidade da Ponte agora na cobrança do pênalti. E assim, o Gé, assim que saiu o pênalti, ele pegou a bola, colocou debaixo do braço. Hoje é comum às vezes o cara pegar a bola, ficar ali com ela, debaixo do braço e entregar para outro batedor. Sem o Elvis, o Gé chama a responsabilidade de ser o batedor. Pelo menos é o que aparenta. O Dodô também está ali posicionado. O Gé tá na grande área e pediu e chamou a responsabilidade o camisa 9 Gé, que está de volta ao time hoje, autorizado. Gé na bola, pênalti pra Ponte, Gé correu, bateu! Defendeu! Tadeu! Perde o pênalti, Gé! Pra cair. Uma pressão gigantesca nas costas agora do camisa 9 da Ponte, Adriano Almeida. Era pra fazer as pazes com a torcida, né, Júlio? E ele até buscou o canto direito do Tadeu, foi bem no canto, mas foi fraco e mostrou onde ia chutar pro experiente goleiro do Goiás. E aí, a meia altura ainda por cima, sem muita velocidade, ficou muito mais pro Tadeu crescer e espalmar essa bola, garantiu o empate até agora. Perde o pênalti, Gé, camisa 9 da Ponte. A Ponte segue no ataque, Matheus Sérgio tentou escapar da marcação. Afasta a defesa do Goiás, tira dali. Rafael Gava para Thiago Galhardo, que vinta. Thiago Galhardo dominou, escapou da marcação no primeiro, ele carrega muito habilidoso. Thiago Galhardo escapou agora de dois jogadores. Emerson Santos limpo na bola. Ele recupera, Emerson Santos colocou do outro lado para Dodô. Dodô vem em progressão, Gabriel Risso passou do outro lado, pedalou Dodô, invadiu grande área, trabalhou com o Risso. Risso levantou para Gé, afasta a marcação, tira dali. Escanteio para Macaca bater. A Ponte tenta não se abalar depois desse pênalti perdido pelo Gé. Novamente, tentou sair rápido pro ataque. E quase que deu certo, hein? Do cruzamento da esquerda ali. Agora o Edson foi bem. Ele que já tem cartão amarelo. Olho no zagueirão do Goiás. Tirou para escanteio para Macaca. É o Dodô quem se prepara para cobrar. 23 minutos do primeiro tempo. Dodô é ele quem vem para a bola. Ex-jogador, inclusive, do próprio Goiás. Voltando hoje a Serrinha. Dodô como jogador da Ponte. Vai pintar a bola na grande área. Agora o Sander caiu. Se desentende ali com o Joilson. Será que vai dar... Pela reação do Joilson, eu tô entendendo que ele está dando cartão amarelo pro Joilson, hein, Adriano Almeida? Eu também. A gente não tem aqui no visual o que exatamente aconteceu, mas o Sander tá por ali numa polêmica e o Joilson, camisa 13, amarelado. Estranho, hein? Agora a Ponte de 3 zagueiros, 2 estão amarelados. Daqui a pouco o Gabi vai falar. 24 minutos, escanteio, Dodô bateu por baixo. Afasta a defesa do Goiás, tira dali. A bola volta no contra-ataque, é para Paulo Baia. Paulo Baia arranca na marcação do primeiro, não passa do Luiz Felipe na cobertura. Luiz Felipe coloca a bola para fora. O Gabi Castro, será que o lance, o pênalti perdido pode afetar aí o emocional do Gé? Este pênalti perdido, ele não contribui em nada, né, para a situação do atacante Ponte Pretano. Entendo se ele pegou a bola para bater porque ele treina e não só porque é atacante e porque queria acabar com essa situação ruim que foi gerada com a possível transferência que não aconteceu. Espero que nos treinamentos ele vá bem e por isso que ele tentou fazer esta cobrança. Bateu muito mal, mostrou o lado que ele iria. A gente sabe que o Tadeu é um ótimo goleiro e foi antes pro canto, a meia altura, bateu fraco, então tudo que o Tadeu queria. Cabeça no lugar, porque, olha lá, cabeça no lugar que não teve neste lance, né? Certamente vai receber cartão o Gé pelo carrinho no goleiro da equipe do Goiás. Então é uma Ponte, olha lá, cartão amarelo. Então é uma Ponte Preta que mostra um desequilíbrio emocional, porque já teve o cartão amarelo pro Hakim, zagueiro, antes dos 20 minutos, cartão amarelo pro Joilson pelo empurra dentro da área, e agora o Gé, sem critério nenhum, sem necessidade nenhuma,
dá um carrinho para cima do goleiro Tadeu, que estava com uma posse de bola. Terceiro cartão para jogadores da Ponte, com 25 minutos do primeiro tempo. Tudo isso soma contra o Gé, né, Adri? E agora cartão amarelo merecido, então o terceiro da Ponte, confirmando, né, Adriana? Confirmando pro 9 Gé, claramente abatido, né, e nervoso. Depois dele mesmo, né, conseguiu o pênalti, perdeu o pênalti. E é que ainda são 25 minutos, mas no intervalo o Brigatti, até com toda a experiência dele no mundo do futebol, precisa chamar o Gé de canto e tentar acalmar os nervos aí do atacante da Macaca. 26 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, a Ponte perdeu o pênalti com o Gé. Tá 0-0 o jogo na Serrinha. Vem o time do Goiás pro campo de ataque, bola solta pela ponta direita do campo de defesa, Dieguinho domina, solta a bola no comando pra chegada agora do Gaba, Gaba tocou pra Marcão, Marcão pra Gava, ele dominou, recolheu, escapou da marcação no primeiro, soltou pelo lado esquerdo do campo, recolhe, vem pro ataque, sai jogando ali com o jogador que era o Lucas Ribeiro pra Wellington Matheus, deixou passar pra Dieguinho, chegou nele, pintou levantamento na grande área, o toque de cabeça pra fora! Wellington Matheus manda a bola pra fora! Passa muito perto, é tiro de meta para Macaca, Adriana. O Wellington Matheus que tem sido o jogador mais perigoso desse ataque esmeraldino. Agora o Dieguinho cruzou bem ali, procurando justamente o atacante do Goiás. Mas aí na hora do giro, para a sorte do Pedro Rocha, essa bola saiu muito longe. Só tiro de meta. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mexeu. Alteração na Ponte, Dri. Olha, eu falava que o Brigatti tinha que bater um papo aí com o Gé, esfriar a cabeça do atacante pontepretano, mas não teve papo não. O Gé já foi pro banco, saiu camisa 9 da Macaca para a entrada do 11 Iago Dias. E ali no momento que ele saiu, não rolou nenhum cumprimento do João Brigatti, né, Júlio? Olha, se eu fosse o Geno, eu deixaria o João Brigatti pra lá mesmo. Vem Goiás pra ataque, levantamento pra Dieguinho, pintou o gol, toque pra trás, salva a defesa da Ponte! Luiz Hakim! Recuperação gigantesca do boliviano. Seria o gol do Goiás, Adriano Almeida. O Dieguinho vem ganhando muito espaço ali pelo lado direito do ataque do Goiás. Agora ele apareceu sozinho ali. Tentou cruzar para trás. O Luiz Hakim, cirúrgico, colocou a perna com os braços para trás, certinho como manda o manual da arbitragem para não correr riscos. Os jogadores do Goiás até reclamaram, mas para mim, sem motivo algum, escanteio pro Goiás. Escanteio pro time do Goiás, o levantamento da boca do gol, bola passa por todo mundo. Vai sair apenas em tiro de meta. O Brigatti estava mais nervoso do que o Gé. Tava muito bravo o Brigatti, viu, Gabi Castro? Não é comum alteração no primeiro tempo, mas eu entendo o técnico João Brigatti. Por todo o contexto, né? Por tudo que envolveu a possível saída do Gé, a insatisfação de ter ficado na Ponte, entra como titular, perde um pênalti e dá um carrinho no goleiro Tadeu. Entre ficar com um a menos e fazer uma alteração no primeiro tempo, fica com o técnico João Brigatti. Se ele entende que psicologicamente o jogador não está em condições, tira e coloca o Iago Dias, que é um atacante que já fez gol lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians, já garantiu uma vitória da Ponte, tem velocidade para puxar este contra-ataque. Então entendo a alteração do Brigatti no primeiro tempo. 29 minutos, 29 é o primeiro tempo, 0-0, Goiás e Ponte Preta. Por enquanto tudo igual na Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Goiás troca passes pelo campo de defesa, Lucas Ribeiro domina, entrega a bola no ataque, um balão para Sander dominou, vai mandar a bomba, ameaçou, prefere o toque do lado esquerdo, é para a chegada agora do Paulo Baia para Sander, dominou mal. Agora camisa 6 do time do Goiás, a posse de bola volta para a Macaca pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do primeiro tempo na Série B em Goiânia, segue Goiás 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. Hoje pela Série A do Brasileirão, Botafogo venceu o Clássico Carioca contra o Flamengo, 2-0 para o Fogão. Também hoje o Corinthians fez 3-0 no Fluminense e o Cruzeiro fez 3-1 no Vitória. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo e Palmeiras lá no Morumbis.
Pode ligar que aqui tem jogo. Ô, Julio. A bola volta pro time da Ponte pelo campo de defesa. David Braz recupera, mas a bola fica com a Macaca. Dodô recolheu, devolveu a bola pelo campo de defesa. Pois não, Adriana? A câmera agora mostrou bem fechado ali no banco de reservas o Gé, né, sentado já, descansando, ao lado do Elvis. E o Elvis falando com o Gé, assim, balançando muito a cabeça em sinal de negativo. E com uma expressão muito indignada ali, o Elvis conversando com o Gé. Nossa, eu fiquei muito curiosa por essa conversa, viu? E o Elvis, ele tem um cuidado muito grande com o Gé, né? Ele sempre fala muito sobre como tenta ajudar a parte emocional do Gé. Então acho que ter o Elvis no banco ali nesse momento vai ser bom pro Gé dar uma acalmada também, esfriar a cabeça. E a bola volta pro time do Goiás. Gava levantou na boca do gol, Marcão de cabeça na casinha! Gol do Goiás! Marcão, um levantamento do Gava na medida! O Marcão só mergulhou na pequena área, coloca o Goiás na frente, o Esmeraldino explode a torcida na Serrinha, faz 1-0 em cima da Ponte Preta. Marcão, 77, a camisa dele, gol do Goiás. Marcão vai pra casinha, gol do Esmeraldino. O detalhe do gol na CBN é seu, Adriano Almeida. O lado direito do Goiás era sempre o mais ofensivo e que estava rendendo boas jogadas. Primeiro o Dieguinho recuou para o Rafael Gava, tinha espaço e buscou ali no meio da pequena área. O Marcão entrou voando nessa bola, atacando com a cabeça como um centroavante faz. É ele, coloca o primeiro gol no marcador. Marcão, Goiás 1, Ponte 0. E num jogo com 3 zagueiros, a Ponte leva um gol de cabeça, Gabi Castro. A velha bola aérea, né? Que é um problema recorrente da Ponte Preta. O Marcão, há poucos minutos, já tinha ganho e aí jogou para fora. Na segunda oportunidade veio o cruzamento da direita e o Marcão nas costas do Joilson, zagueiro pontepretano que não alcançou, coloca para o fundo das redes. O VAR está analisando se tem alguma irregularidade, mas era um Goiás que depois do pênalti perdido para a Ponte continuava ameaçando o gol do Pedro Rocha e por isso que consegue abrir o marcador. Perfeito, gol validado. Não sei o que o VAR tentou enxergar ali, mas enfim, o gol foi validado depois da revisão. 1-0 pro time do Goiás em cima da Ponte, gol marcado pelo Marcão. A Ponte agora vai tentar dar a resposta. Domina, Dodô para Matheus Regis. Solta a bola com o Emerson Santos na metade do campo. Ele gira a bola até Joilson. Joilson domina pela ponta direita, marcado, cercado pelo Paulo Baia. Bola recuada para Luiz Saquim. Luiz Saquim entrega para o goleiro Pedro Rocha. Pedro Rocha domina, escapa da marcação. Tira ali da altura, né, do Paulo Baia. Ele manda a bola pra frente, não consegue, domina o Matheus Regis. A bola fica de graça pro Goiás, ele jogando com o Lucas Ribeiro. Ele recua com o goleiro Tadeu. Tadeu levanta a cabeça, tem Edson aberto pela ponta esquerda, recebeu Edson. Já tem ali a opção do David Braz pelo lado esquerdo, prefere voltar com o Tadeu. Tadeu cercado ali pelos jogadores da Ponte. A Ponte não pressiona, deixa o Goiás sair pro jogo. Lucas Ribeiro é quem domina a bola. Ele carrega, vem por dentro, solta a bola com o David Braz. O David Braz domina, entrega, devolveu, soltou mais uma vez com o jogador Lucas Ribeiro, devolução com o Tadeu, goleirão do time do Goiás, sai ele jogando lá atrás. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E vem Ponte pro ataque, Matheus Regis bateu o pé com o goleiro. Tadeu faz a firme defesa, fica com ela, Adriano Almeida. Tentou no cantinho de novo direito do goleiro Tadeu. Tadeu caiu bem, a bola não foi com tanta força. Goiás já repõe a bola. 34 do primeiro tempo, Gabriel Castro, Goiás 1-0 pra cima da Ponte, Gabi. E merecido, né? A Ponte faz uma partida muito pobre do ponto de vista de criatividade, de criação de jogadas. Nem que fosse 1-2, cruzamento na área, Gabriel Risso mal passou do meio campo, Luiz Felipe mal passou do meio campo, o lance do pênalti, o lançamento veio do campo de defesa, pro Gé que ganhou na velocidade, então é uma Ponte Preta que até então estava se defendendo, mas que não conseguia sair no contra-ataque, conseguiu uma vez, foi no pênalti desperdiçado pelo Gé. Fora isso, poucas finalizações, poucas jogadas. Acho que a Ponte teve muito tempo de uma intertemporada para iniciar um Campeonato Brasileiro da Série B e está mostrando muito pouco.
Eu acho que mesmo sendo início de competição, um início difícil contra duas equipes que vieram da Série A, tanto Coritiba contra o Goiás, mas mesmo assim eu acho que a Ponte apresenta um futebol muito aquém. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos no primeiro tempo em Goiânia, segue. Goiás 1. Ponte Preta 0 para Macaca. Central da Bola. E tem time da região comemorando acesso nesse domingo. Na Série A4 do Paulista, o Rio Branco fez 3-0 no 15 de Jaú, jogando fora de casa e garantiu acesso para a Série A3 do Paulistão. O time também assegurou um lugar na final do campeonato, quando vai enfrentar a Francana, outro time que assegurou o acesso. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. A Ponte tenta sair pro campo de ataque. Iago Dias lançado. Luiz Felipe, na verdade, estava em posição de impedimento. Impedimento marcado, posse de bola para o time do Goiás, Adriano Almeida. O Luiz Felipe ali pelo lado direito tentou cair agora para uma jogada ofensiva, mas não deu certo. O Bandeira sinalizou bem no momento em que é sinalizada a posse de bola. E até para embasar o comentário do Gabriel sobre o pobre futebol pontepretano. O Goiás tem 67% de posse de bola e a Ponte Preta apenas 33%. 36 minutos no primeiro tempo, 1-0 para o Goiás contra a Ponte. Sai jogando o time do Goiás pelo campo de defesa, a bola solta com o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro domina, levanta a cabeça, prefere o toque para o goleiro Tadeu. O Tadeu vai sair jogando, ninguém da Ponte cerca ali o Tadeu. Ele está deixando o relógio passar, o tempo passar. Agora sim o Matheus Sérgio foi lá pressionar. Tadeu não topa na bola, entrega no campo de ataque para Wellington Matheus. Ele deixa a bola passar em lateral. Arremesso marcado para o time do Goiás fazer a cobrança lá na direita. O Rafael Gava ameaçou cobrar, deixou para o Dieguinho, agora sim. Dieguinho, movimento, entrega a bola para o time do Goiás, pelo campo de defesa, sai jogando. Recolhe o zagueirão Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro entrega para Edson. Edson dominou, recolheu contra a marcação no primeiro, prefere voltar a bola com Tadeu. Tadeu vai sair jogando, Dodô agora pede para o time da Ponte pressionar. Tá pedindo para adiantar as linhas ao Dodô. Sai jogando Goiás por dentro. Wellington Matheus domina, carrega, soltou para Edson. Edson gira até ao lado esquerdo com David Braz. Na verdade agora para Sander. Sander dominou, recolheu, tentou a tabela com Paulo Paes. Escorregou Paulo Paes, afasta a defesa da Ponte, tira dali. Coloca a bola para a lateral, defesa da Ponte. Arremesso manual marcado, pro Goiás fazer a cobrança. David Braz tá ali pedindo bola pelo campo de defesa. É o Sander quem tem a posse de bola. Ele movimenta, solta com Rafael Gava. A devolução vem com o Sander. Sander para David Braz. David Braz domina, vem por dentro, recolhe, sai jogando com Edson. Edson recuou pro goleiro Tadeu, ameaçou ali fazer o passe rápido. Dodô deu o combate. Tadeu escapa, manda a bola pra frente, sobe de cabeça Sérgio Rafael. Sérgio Rafael não consegue, domina pro time da Ponte, ela fica viva na metade do campo, recolhe o Goiás, sai jogando pelo campo de defesa agora com o zagueirão. É o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro levanta a cabeça, procura ali alternativas para jogar pelo campo de defesa. Vem carregando pro time do Goiás, o zagueirão Lucas Ribeiro. Ninguém da Ponte pressiona, apenas cerca ali o Dudu, ele recolhe, volta a bola, Lucas Ribeiro com Edson para David Braz, afasta o perigo, tira dali, manda a bola pro ataque lá pela ponta direita, pra chegada do Dieguinho dominou, trabalhou com Rafael Gava dominou, recolhe, escapa na marcação do primeiro, solta a bola no ataque, pra chegada agora do Wellington Matheus, escapa do primeiro, inverte da direita pra esquerda para David Braz coloca a velocidade, escapou do Iago Dias, David Braz todo trabalhou no ataque, recolheu, soltou, agora sim no apoio com Gava para Sander para Paulo Baia para Sander, a bola escapa dele, afasta a defesa da Ponte, tira dali com o Emerson Santos, vai recomeçar de graça lá atrás com o Edson pro o time do Goiás, sai jogando Edson para Rafael Gava dominou, trabalhou pelo lado esquerdo do campo, solta a bola com Paulo Baia por dentro para Galhardo tentou, domina, a bola escapuliu, volta pro time da Ponte, Dodô para Emerson recolheu, soltou com o Joilson para Hakim, para Emerson para Sérgio Rafael entregou na esquerda para Gabriel Risso para Dodô para Gabriel Risso trabalhou para Matheus Regis, escapa do primeiro, Matheus Regis domina contra a marcação, tentou acelerar a jogada lá do esquerdo do campo, o Goiás vem na cobertura, recupera, sai jogando Lucas Ribeiro, vai recomeçar com o goleiro Tadeu, e tem gol, tem informação, Fábio Scheib. Tem gol pela Série A do Brasileirão, lá no Castelão, em Fortaleza. É o empate do Bragantino. O Bragantino empata contra o Fortaleza, jogando no Castelão. Gol do Massa Bruta. Sai jogando o time do Goiás pelo campo de defesa. Galhardo domina para Edson devolve bola pelo campo de defesa. O time da Ponte apenas olhando o Goiás trocar passes lá atrás. 40 minutos, o tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN.
É o primeiro tempo em Goiânia, 40 minutos, 15 segundos, segue. Goiás, 1, Marcão. Ponte Preta, 0 para Macaca. Central da Bola. Pela Série C do Brasileirão, teve Paulista em campo hoje. A Ferroviária empatou fora de casa com o CSA por 1-1 lá no Rei Pelé. Também jogaram hoje, o Londrina perdeu em casa para o Ipiranga 4-0. Em andamento, Botafogo da Paraíba 0, Caxias também 0. Pode ligar que aqui tem jogo, levantamento na grande área, Thiago Galhardo afasta a defesa da Ponte, pega Pedro Rocha tenta a ligação direta com o Matheus Regis, escapou do David Braz, invadiu grande área, pintou o gol de empate, Regis bateu pra fora! Bola desviada no último lance, o Edson agora salvou o time do Goiás de sofrer empate, Adriano Almeida. É porque é o expediente que a Ponte ainda tenta alguma coisa no jogo. Essa bola longa e esse contra-ataque vem dando certo, né? Agora ele caiu nos pés do Matheus Regis, que conseguiu um chute cruzado. Essa bola ia beijar a bochecha da rede ali na diagonal. Depois do chute cruzado pela direita, o Edson veio milimetricamente para salvar o que seria o empate da Macaca, que agora tem escanteio. Dodô na bola. Matheus Regis se lamenta demais, perdeu uma grande chance o time da Ponte. 1-0 pro Goiás. 41 minutos no primeiro tempo, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora, linha de fundo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Goiás. E esse primeiro tempo da Ponte, Gabriel Castro. Chance que não pode ser desperdiçada, né? A Ponte chega tão pouco ao campo de ataque, novamente pelo lado direito, novamente nas costas do David Braz, que vai fazendo uma partida muito ruim. Cara a cara, o Matheus Regis desperdiça a oportunidade, chutou torto, houve o desvio no meio do caminho, mas se a bola tem a direção do gol, um abraço, Tadeu já estava no chão, então a Ponte perde o gol com o Matheus Regis, continua não fazendo uma boa partida, agora só tá 1-0, né? Então se ela colocar pezinho no chão e começar a chegar com mais perigo, ela tem a oportunidade de buscar este empate. É lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Lateral com Luiz Felipe. Luiz Felipe movimenta a bola pelo campo de defesa. Sai jogando com Hakim. Hakim para Sérgio Rafael. Lá vem ele. Sérgio Rafael escapa da marcação do primeiro. Faz o break. Devolveu para Emerson Santos. Emerson Santos tem Dudu Vieira aberto por dentro. Ele prefere o jogador Joilson na direita. Vem com ele. Joilson domina. Escapa da marcação do primeiro. Trabalhou com Dudu Vieira. Dudu Vieira recolhe. Volta a bola pelo campo de defesa do time da Ponte. Sai jogando com Sérgio Rafael. Devolução vem com Dudu Vieira. Dudu Vieira recolhe. Vem pro campo de ataque, ele domina, escapa da marcação do primeiro, trabalhou com o Joilson, Joilson tentou o lançamento para Iago Dias, a bola vai chegar, Iago Dias protegeu, recebeu, lá vem ele, escapou, puxou pé direito na bola, tentou o cruzamento da grande área para Dodô, afasta a marcação, tira dali. Recupera, sai jogando o time do Goiás na sequência com o David Braz. Ele lança Paulo Baia não consegue, domina, a bola fica de graça para o time da Ponte com Emerson Santos. Emerson Santos dominou, devolve, recolhe, volta, trabalhou, soltou para Sérgio Rafael para Dudu Vieira tentou a cavadinha no ataque, deu certo para Iago Dias. Iago Dias movimentou para cima da marcação, na direita para Luiz Felipe, para Iago Dias, apertou o levantamento da grande área, afasta a marcação do time do Goiás. Coloca a bola para fora na sequência, 44 minutos. E o Goiás jogando com a menos neste momento, né, Adri? O Edson sentiu ali uma lesão. E aí, pro jogo não parar, ele estava perto da linha de fundo, tá sendo atendido fora de campo. Lá vem Iago Dias, lançamento para Matheus Regis, para Risso levantou na boca do gol. A bola passa por todo mundo, vai embora, linha de fundo. Interessante essa atitude, não a lesão, evidentemente, né? Mas o Goiás está ganhando. O jogador tem ali um choque... que dá a ele o direito do atendimento médico, né, Dri? O Edson preferiu deixar a bola rolar e foi ser atendido fora do campo. Mas vai voltar, tá meio manquitolando aí, aquele spray mágico também ajuda bastante nesses momentos de dor. Eu acho que o Edson continua aí nesse finalzinho de primeiro tempo e segunda etapa.
44 minutos. Tem a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, hein, Fábio Scheibe? Tem participação, muita gente participando no chat do YouTube, o Bruno Henrique, Cristiano Salvione, Vitória Palmeiro, muita gente participando também aqui, o Gustavo Magalhães pedindo um abraço para ele. E pelo WhatsApp, o Davi de Jandira fala, o Jé tá de brincadeira, o Brigatti também, time não assusta ninguém, muito recuado, diz aqui o Davi de Jandira. E vem ponte para ataque, Gabriel Risso, ele vem com liberdade, ainda ele domina, soltou para Matheus Regis, Gabriel Risso passou para outro lado, Dudu Vieira tá na área, Dodô, ele recebe, Dodô escapa na marcação, ele vem para jogar individual, trabalhou com o Risso, pintou o cruzamento na grande área, afasta a marcação, tira Edson, rebote do Dodô, ele tenta o domínio, ajeitou para Matheus Regis, invadiu grande área, pintou o gol, bateu para fora! Matheus Regis do jeito que ela veio. Emendou pro gol, a bola foi pra fora, Adriana. Ele foi esperto agora, né? Ganhou na marcação quando o Goiás tentava sair jogando, tirar do sufoco. O Matheus Regis apareceu como surpresa ali, de novo no cantinho direito do Tadeu, mas a bola saiu no momento em que a arbitragem sinaliza. Vamos a 48. 46 minutos, agora vamos com mais 2 minutos então para chegar em 48. Foi tempo de acréscimos aí, combinado pelo árbitro. 46 do primeiro tempo. Levantamento na grande área do time do Goiás. Afasta a defesa da ponte na metade do caminho. A bola vem com Lucas Ribeiro. Ele recolhe para o time do Goiás. Volta lá atrás. É com o goleiro Tadeu. Tadeu recebe, domina. Levanta a cabeça. Ele procura opção. O time do Goiás trabalha lá pelo campo de defesa. Tadeu despacha a bola para o campo de ataque. Sobe o time do Goiás com tranquilidade. Galhardo com peito. Trabalhou, soltou de primeira atrás para Dieguinho. Para Gava, para Dieguinho na ponta direita. Ele escapa na marcação. Dieguinho domina ainda ele. Recolheu, soltou para cima do primeiro, solta a bola, recua com Gava na cavadinha do outro lado, da direita para a esquerda, ele domina, solta a bola com o Sander coloca a bola no chão, ele trabalha a bola, recua com David Braz, ele carrega, trabalha com Edson, zagueiro do time do Goiás, ele falta a bola pelo campo de defesa, recua pro time, o Goiás agora Tadeu vai ser jogando o goleiro, 47 minutos do primeiro tempo, Tadeu levanta a bola lá no ataque, é para Galhardo, falhou na cobertura ali o Sérgio Rafael, Galhardo ficou com ela, Sérgio Rafael recupera, solta a bola com Risso recua com Hakim domina, entrega a bola com Joilson tem aberto o Luiz Felipe pela ponta direita, pede bola, Luiz Felipe recebeu, Brigatti está pedindo para o time para ataque agora porque é o minuto final do primeiro tempo, 47,5. A ponte troca passes, vem Joilson para Sérgio Rafael. Do outro lado ele procura opção, prefere toque a Hakim dominou para o time da ponte, levanta a cabeça, vai tentar ali o levantamento para ataque, na cavadinha do outro lado, boa bola boa. Agora com Gabriel Risso, mas ele estava em posição irregular. O lançamento foi bom, o jogador estava impedido, a arbitragem marca o impedimento do jogador da Macaca. Vai terminar o primeiro tempo na Serrinha, apita o árbitro. Aponta o centro do campo no primeiro tempo. Termina na Serrinha com vantagem do time da casa. Goiás 1, Ponte Preta 0. Central da Bola. Valeu, Júlio Nascimento, narração do primeiro tempo, a Ponte Preta está perdendo na Serrinha para o Goiás por 1-0, 7 horas 19 minutos, Adriana Almeida, saída de cara de poucos amigos do Brigatti por ali, né, Adri? O Brigatti parece, Brigatti aí bastante irritado, pelo menos o semblante mostra isso, viu, Fábio? Apesar da Ponte não ter tido uma grande posse de bola, um grande primeiro tempo, mas perdeu chances incríveis aí, poderia até estar na frente no placar, inclusive com um pênalti desperdiçado pelo Gé. Principalmente por isso, o jogo estava 0-0 ainda, a Ponte Preta desperdiçou um pênalti, mas no finalzinho do primeiro tempo conseguiu melhorar bem, teve algumas chances com o Matheus Regis. Gabi, o que levar desse primeiro tempo? Uma pequena análise, daqui a pouco você vem com o comentário dessa primeira etapa, mas o que levar de destaque nesse primeiro tempo, que a Ponte teve a chance de abrir o placar, mas acabou levando o gol, tá perdendo por 1-0, Gabi. Pouco futebol e muito descontrole emocional. E quando teve a oportunidade, desperdiçou um pênalti e um gol muito possível com o Matheus Regis. Esse Gabi Castro daqui a pouco volta com um comentário dessa primeira etapa e pensar no que a Ponte pode fazer para o segundo tempo. O Brigatti tentando modificar esse resultado, a Ponte perdendo por 1-0 neste momento. Jogo isolado da Série B neste momento, que hoje já teve outra partida, né? O Curitiba bateu o Brusque
por 1-0. São os 2 jogos de domingo da Série B. Pela Série A, intervalo de jogo lá no Castelão, o Fortaleza vai empatando com o Bragantino por 1-1. Eduardo Sacha, no finalzinho do primeiro tempo, empatou para o Massa Bruta. Fortaleza 1, Bragantino também 1. E o Juventude está vencendo o Atlético Paranaense lá no Alfredo Jaconi por 1-0. Esses são os jogos da 4ª rodada da Série A. Série A que tem mais um jogo ainda hoje, viu? Às 8 horas da noite. Você gosta desse horário, Gabi? Não. Domingo, 8 da noite, daqui a pouquinho tem Internacional e Atlético Goianiense jogando lá no Beira-Rio. Domingo, 8 da noite, eu já tô preparado pra assistir Fantástico. Mas Sopinha. quando tem Série A, né? A sopinha, né? Eu não sou muito fã da sopa. Então daqui a pouco a gente volta com o Gabi Castro, vai destrinchar aí o que foi esse primeiro tempo. A gente tem muito o que falar, principalmente da sequência do Gé, né? 9 minutos aqui do céu ao inferno do atacante Ponte Pretano. 7 horas e 22 minutos, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta então fazendo uma análise dessa primeira etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. O comentário do jogo. 7 horas 25 minutos, intervalo de jogo na Serrinha. O Goiás vai batendo a Ponte Preta por 1-0. Gol de Marcão aos 32 minutos do primeiro tempo. Mas quem tá vendo o jogo agora falar gol do Goiás tá vencendo, falar, é óbvio, né? O Goiás tem mais time, mais força, jogando em casa. Era óbvio que o Goiás já tá ganhando da Ponte Preta, ou pelo menos era uma coisa meio clara pro torcedor. Mas não, a Ponte Preta teve chance de abrir o placar, né? Aos 19 minutos, o Gé, numa arrancada, sofreu um pênalti, ele mesmo bateu e depois acabou desperdiçando uma boa defesa do Tadeu. E na sequência, o Gé toma cartão amarelo e depois é substituído pelo Brigatti. Tudo isso em 9 minutos. O que dizer da sequência do Gé, hein, Gabi? A Ponte poderia ter aberto o placar e estar vencendo essa partida, mas tudo aconteceu ao contrário, né? O Brigatti acabou até querendo tirar ele para preservar o atacante, né? Mas eu entendo, eu concordo com você nessa questão de preservar o atleta. E aqui não vai nenhum ataque ao Gé, porque acho que neste momento ele precisa de muito mais um acolhimento da parte mental, do psicológico do atleta,
do que propriamente de críticas. Eu acho que, na minha visão, se o Brigatti escalou o Gé porque ele entendeu que o jogador tinha condições de iniciar a partida como titular, o lance do pênalti, o Gé foi muito bem ao lado do Luiz Felipe por este lançamento, ele ganha na velocidade do Edson e ele é deslocado e por isso o pênalti é marcado. Pegou a bola já para tentar acabar e tirar um pouco desta pressão, e aí ele acabou recebendo pressão do jogador do Goiás, ele continuou com a bola embaixo do braço, e aí ele perde o pênalti, que é algo que pode acontecer, ele bate o pênalti muito mal, é verdade, e aí 2, 3 minutos depois, ele vai para cima do Tadeu, quando o Tadeu tá com a posse de bola, o Tadeu já tinha tocado para o Lucas Ribeiro, e ele dá um carrinho para cima do goleiro do Goiás. Então, num recorte de 5 minutos, tem a perda do pênalti e uma jogada completamente desnecessária em que o atacante recebe cartão amarelo. Diante do histórico de não ter jogado na estreia, de ter ficado insatisfeito com a não transferência para o Santos, a perda do pênalti e o cartão amarelo, o técnico João Brigatti optou por esta alteração, que na minha visão foi acertada, porque se ele faz mais alguma jogada e recebe mais um cartão, seria expulso, jogar com um a menos é muito prejudicial pro resto da partida. Mas desculpe, viu, Gabi, vou interromper, mas isso junto à torcida não queima o jogador junto à torcida, não vai ter agora nas próximas partidas, principalmente aqui no Moisés Lucarelli, se o jogador, se a Ponte não tá jogando bem, o Gé também não estiver jogando bem, não dá uma queimada, não vai contra a própria torcida e o próprio jogador também? Eu acho que num primeiro momento sim, há muitos torcedores que têm uma impaciência, que ficaram incomodados com a postura do Gé, mas quem precisa reverter isso é o próprio atacante, é o próprio treinador, receber um apoio psicológico, não sei se a Ponte tem psicólogo, se não tem, precisa contratar urgentemente. Psicólogo hoje ele é fundamental na sociedade que nós vivemos, tanto do ponto de vista pessoal, mas ajuda muito o ponto de vista profissional a você tomar as melhores atitudes, a ter um entendimento das coisas como elas acontecem. Então, se não tem, deveria ter e correr atrás, porque isso ajudaria muito o jogador. E com o passar do tempo, o Gé ao lado dos atletas dar esta volta por cima. É um momento ruim, mas eu sou muito contra perder jogador, queimar o jogador, não atuar mais. Eu acho que a gente precisa acreditar no ser humano, a gente precisa acreditar no potencial dele. É um momento muito ruim, mas ele precisa do maior apoio possível dos companheiros, da comissão técnica e da diretoria. É ter uma conversa para você resgatar um atleta que é importante. A Ponte não pode se dar o luxo de descartar um atleta ou de jogar ele contra a torcida. É um momento de acolher o Gé e de conseguir fazer com que o profissional dê essa volta por cima. Então eu acho que neste momento a alteração foi correta e eu lido com muita naturalidade uma alteração no primeiro tempo. Eu acho que a gente poderia até ver mais vezes. Se não tá dando certo 25, 30 minutos, eu sou favorável à alteração já na primeira etapa. Eu não gosto de esperar no primeiro tempo não, porque você desperdiça muitos momentos, muitos minutos que são importantíssimos. Então eu acho que se não deu certo, já faz essa troca e já corrige o quanto antes. E foi o que o Brigatti fez. A troca não deu certo, né? Por enquanto, o Iago Dias não pegou na bola. Agora, pontos além do Gé, porque muitas coisas aconteceram além do Gé. A transição da Ponte hoje foi muito ruim. E eu falei antes da partida começar que provavelmente seria ataque do Goiás contra a defesa da Ponte, mas que não poderia ser só isso. Eu tô com os números da partida aqui. O Goiás, ele fez 242 passes corretos. A Ponte só 110. A Ponte não teve a posse de bola. E ela não teve a posse de bola porque ela não tem um Elvis. Ela não tem um meio-campista. E aí tem um problema, porque quando o Goiás deu essa posse de bola para a Ponte, ou quando a Ponte conseguiu recuperar essa posse de bola, a saída da Ponte foi com o Emerson Santos, que perdeu uma bola, perdeu o meio-campo que não tinha ninguém perto dele, o Hakim precisou fazer a falta, recebeu o cartão amarelo. Essa saída aconteceu com o Sérgio Rafael, rifou 2 bolas, deu de graça para a equipe do Goiás. Quando saiu pelo lado direito, deu certo apenas uma vez com o Luiz Felipe, o resto não deu. Então a Ponte tem um problema que é uma transição muito lenta. Quando essa posse de bola está com o zagueiro ou quando está com o jogador de meio campo, que é hoje ou o Emerson Santos ou o Dudu Vieira,
ela não sai com tanta qualidade para chegar ao campo de ataque. E aí a ligação direta é o lançamento. Em 2 oportunidades deram certo. Uma saiu pênalti e uma o Matheus Regis perdeu um gol feito. Então, de fato, a Ponte conseguiu, através deste lançamento, dessa bola longa, chegar ao campo de ataque. Só que em 45 minutos, ou 48, porque nós tivemos 3 de acréscimos, 2 vezes eu acho muito pouco, em termos de criatividade e de jogada ensaiada. E aí é um erro técnico, na minha visão, depois da saída do Gé, a partir dos 33 minutos, o lateral esquerdo pontepretano, o Gabriel Risso, ele cruzou 4 bolas. Só que você não tem mais o centroavante, você não tem mais o Gé. Então, eu gostaria de ver mais o Gabriel Risso atacando. Eu acho que é importantíssimo isso. Mas não acho uma jogada certeira você ficar cruzando a todo momento. Acho que não é o mais correto, porque você não tem mais o Gé. Então, uma alternativa é fazer algo diferente. Quem tá jogando hoje pelo lado esquerdo muito é o Dodô. Então, de vez em quando, o Matheus Regis cai para lá junto com o Dodô, faz uma triangulação, Gabriel Risso, Matheus Regis e Dodô. Deixa isolado o Iago Dias, que é o outro atacante pontepretano, ou o próprio Iago Dias, faz uma inversão, vamos juntar todo mundo de um lado só, vamos fazer uma jogada ensaiada, vamos em bloco, tem que fazer algo diferente, faz uma marcação-pressão durante 5, 10 minutos, eu sei que não vai aguentar o tempo inteiro, mas durante 10 minutos, blitz da Ponte, a Ponte precisa deixar o Goiás desconfortável na partida, o Goiás está muito confortável, e o David Braz já errou 2 vezes. O Lucas Ribeiro tem problema nessa saída de bola também, pressiona o Dieguinho. A zaga do Goiás não é tão técnica, então a Ponte precisa forçar esse erro. A Ponte está dando muita liberdade para essa posse de bola do sistema defensivo do Goiás chegar até o Rafael Gava, que é o articulador. Chegar essa bola para o Wellington Matheus nas costas da zaga pontepretana, que não é uma zaga rápida. Então a Ponte precisa ficar um pouco mais com essa posse de bola e explorar a velocidade do ataque que tem agora. Então precisa chegar em qualidade por Iago Dias fazer uma finalização. Matheus Regis, que tem qualidade na finalização, perdeu um gol, é verdade, mas que precisa continuar, precisa dessa confiança. Então eu acho que a Ponte sentiu muito a perda do pênalti, depois a substituição do Gé e logo depois tomou o gol. Cabeça no lugar, controlar os ânimos, controlar esse emocional, porque ela tem condições de conseguir este empate diante do Goiás. Quero ver mais o Luiz Felipe no campo de ataque, quero ver mais o Gabriel Risso no campo de ataque, mas não necessariamente fazendo cruzamentos. Eu acho que na parte de criatividade a Ponte tem que fazer mais jogadas para conseguir chegar a este gol empate. E o cara que pode ajudar bastante é propriamente o Matheus Regis mesmo, um bom reforço da Ponte Preta, que está começando a mostrar o valor agora nessa segunda partida dele com a camisa pontepretana. Os times já estão voltando a campo na Serrinha, Ponte Preta já em campo, Goiás retornando agora. Adriana Almeida, você vê alguma alteração, algo parecido na Ponte Preta, ou vai ser o mesmo time? Claro, evidente com aquela substituição, a primeira, né, do Gé saindo, deixando a partida. Aparentemente ainda a gente não consegue essa informação, Fábio. Vemos ali os jogadores do Goiás ainda no túnel. Jogadores da Ponte Preta a gente não tem o visual para entender aí se o Brigatti vai fazer alguma alteração. A gente lembra que o Brigatti mudou bastante, né, o time para a partida de hoje, inclusive voltando lá no esquema com 3 zagueiros. O Elvis está no banco, a Ponte já em campo nesse momento e não mexeu. No visual aqui, o Júlio Nascimento até me auxilia, aparentemente mesmo o time do primeiro tempo com aquela substituição que você já falava, saiu o camisa 9 Gé para a entrada do 11 Iago Dias. É isso, 7h35, a Ponte Preta vem sim com uma substituição. Vai. Daqui a pouco a gente informa, a Adriana Almeida vai trazer a informação, mas é o camisa 18, né? Isso, o Emerson 18 se prepara ali para entrar pela Ponte e o 18 do Goiás, que é o Breno Herculano, também vai entrar nesse segundo tempo. Vamos confirmar aí, daqui a pouquinho a placa vai subir, Fábio. O Emerson, que era o Emerson Santos, agora na Ponte Preta é apenas Emerson, porque a gente já tem outro Emerson Santos. 7h35, eu devolvo a bola então para Júlio Nascimento, que vai contar a história desse segundo tempo. A gente esperando por uma atuação melhor da Ponte, que no final da primeira etapa teve chances ainda, hein, Júlio? Mas não conseguiu marcar o gol. Vamos ver na segunda etapa se vai ter na casinha. Com você, Júlio. Júlio Nascimento. Grande Fábio Chaime comandando o central da bola. Vamos para o segundo tempo no Ailé Pinheiro Serrinha, em Goiânia.
Ponte Preta, por enquanto, sendo derrotada pelo time do Goiás. 1-0, com marcado pelo Marcão no primeiro tempo. Autoriza o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Goiás, Ponte Preta. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte da CBN. Confirmando alterações, então, para o segundo tempo, os dois times mexendo, hein, André Almeida? Sim, os dois camisas 18 de Ponte Goiás em campo. Pela Ponte, então, saiu o 8, Emerson Santos. Para a entrada do 18, o xará dele, o Emerson também. Emerson em campo, então, com a 18 pela Ponte. No Goiás, saiu o camisa 7, ex-Ponte Pretano Paulo Baia. Para a entrada do 18, Breno Herculano. É que eu vi Emerson ali, Santos, e eu não percebi que era outro Emerson Santos, por isso que eu achei que não tinha mexido, viu, Adriano Almeida? Só me desculpando com você. É muito Emerson. E vem Ponte para ataque, lançamento para Matheus Sérgio. Tadeu vem para fazer a defesa, fica com ela. Vai mudar alguma coisa na estrutura do time do Brigatti com essa alteração, Gabriel Castro? Eu acho que a justificativa para essa alteração, eu tinha falado no meu comentário que a saída estava muito lenta com o Emerson Santos, que era o primeiro volante ponte-pretano, né? E aí ele coloca o Emerson, jogador que veio da Inter de Limeira, para dar uma dinâmica maior para este meio-campo, né? Uma troca de 6 por meia dúzia, mas em termos de característica, o Emerson precisa dar mais velocidade, já que hoje a Ponte joga sem meia de criação. E vem pro campo de ataque o time do Goiás, bola solta pela direita com o Dieguinho para Gava. Gava domina, volta a bola pelo campo de defesa, sai jogando com o Edson de primeira para a chegada do Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro dominou, escapou da marcação no primeiro, um bolão por dentro para Gava. Gava não chega a defesa da Ponte. Recupera Hakim para Risso de primeira, liga no ataque para Matheus Regis deu combate, soltou para Iago para Emerson domina para o time da Ponte, trabalha pela ponta direita, solta a bola no comando para Luiz Felipe, adiantou, soltou para Iago Dias. O passe foi forte demais pro Iago. A bola volta pro time do Goiás pelo campo de defesa. Vai ser jogando com tranquilidade. Sai jogando agora o time do Esmeraldino com o Rafael Gava. Gava domina, levanta a cabeça, procura opção. Ele faz o passe, entrega na ponta direita para a chegada agora do Dieguinho. Dieguinho prefere voltar pelo campo de defesa com o Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro domina. Ele trabalha com David Braz. David Braz sem pressa. Olha, pensa, entrega pro goleiro agora o Tadeu. Tadeu sai jogando por dentro. Soltou para Edson na fogueira. Trabalhou para Lucas Ribeiro no ataque para Ellington perdeu para Sérgio Rafael, que tentou ligação direta, acabou escorregando. Sérgio Rafael, bola volta de graça para o Goiás, sai jogando pelo campo de defesa o Esmeraldino, bola solta por dentro para Galhardo domina, escapa da marcação, ainda ele carrega, solta a bola para Gava dominou, escapa da marcação no primeiro, Gava levanta a cabeça contra o Iago Dias, faz a devolução com Galhardo dominou, trabalhou, soltou por dentro, ele buscava Ellington, foi desarmado, a bola volta para o time da Ponte pelo campo de defesa. Sérgio Rafael domina, solta com Emerson carrega para o time da Macaca, levanta a cabeça, procura opção, ele prefere o passe pela ponta direita, é para a chegada do Joilson dominou, soltou no comando para Dodô vem para o time da Ponte, devolução com Emerson na metade do campo, Emerson levanta a cabeça, carrega, soltou na ponta, bola para Matheus Regis dominou contra a marcação no primeiro, escapou no primeiro, soltou para Dodô, vai mandar de fora da área, pedalou Dodô, ainda ele, agora sim o passe é para Emerson para Risso para Dodô recebeu, contra a marcação no primeiro, tentou a infiltração, Dodô foi desarmado, a bola volta para o time do Goiás, vai ser jogado pelo campo de defesa, 3 minutos e 30, 1-0 para o Goiás, vencendo o jogo, Ellington Matheus domina, solta a bola com Galhardo dominou, girou, soltou para Gava na ponta esquerda, é para David Braz carregou, dominou, ainda ele soltou pela ponta com o jogador do time do Goiás, o Breno por dentro para Marcão girou contra a marcação no primeiro, ele prefere o passe para Gava na metade do campo, Gava tenta a cavadinha, soltou no ataque para Dieguinho pela ponta, Dieguinho vai tentar o cruzamento na área, cruzou, o toque de cabeça, Galhardo não direcionou, a bola volta para David Braz, vai mandar uma bomba, adiantou demais, David Braz, a bola fica na metade do campo, recupera a Ponte, contra-ataque gigante, mas a arbitragem marca falta marcada para cima do Lucas Ribeiro, e pelo fato do Matheus Regis ter dado um bico na bola, ele vai ser amarelado também, Adriana. É, mais um amarelo para um Ponte Pretano. O Matheus Regis ainda conversa com o juiz, mas o amarelo já foi aplicado. Ele rouba a bola, mas com falta. Na verdade, quem rouba a bola é o Iago Dias, né? É ele quem vai na dividida com o jogador do Goiás, que leva a pior, o Lucas Ribeiro, que está sentindo. Mas aí o Matheus Regis chuta essa bola, como você bem disse, e por isso um cartão amarelo daqueles bem de graça, né, Júlio?
Mais um no caso da Ponte, né, Dri? Os cartões hoje da Ponte, todos bobos. 5 minutos do segundo tempo. Vai pintar a bola na grande área da Ponte. Agora a preocupação do goleiro Pedro Rocha. Dieguinho, autorizado, vem para a cobrança, camisa 20 do Goiás, autorizado, ele está fazendo o sinal com os dois braços levantados para o céu, apontados para o céu. Dieguinho, jogada ensaiada, rolou, trocou para Gava, Gava tentou levantamento na grande área, afasta a defesa da Ponte, atenta a defesa da Macaca, a bola volta com Dodô para Emerson, Emerson tenta sair jogando, faz o levantamento, a bola bate na marcação, voltou para David Braz trabalha com Gava, Gava coloca no chão para Dieguinho, Dieguinho contra a marcação do Matheus Sérgio, escapa Dieguinho do primeiro, tentou cruzamento, levantou na boca do gol para Breno. Passa por todo mundo. A bola volta ainda pro Sander, pro Goiás. Novo cruzamento na boca do gol. Afasta a defesa da Ponte. Tira dali. Sander pega o rebote para David Braz. Uma bomba. Bola desviada no meio do caminho. Bate nas costas do jogador da Ponte que estava caído na grande área. Que confusão, hein? Que confusão. Mas acho que ele vai dar um escanteio, hein, Adriana? Vai dar o escanteio, porque teve ali um imbróglio, né? Um bate-rebate dentro da área e aí dois jogadores, um da Ponte e um do Goiás. Na Ponte, o Luiz Aquim é quem ficou caído. E aí no chute de longe, essa bola bate na cabeça ainda bem que não bateu no braço para não gerar mais polêmica ainda, né, Júlio? Bate na cabeça do Luiz Aquim ali e sai para escanteio. É escanteio pelo lado esquerdo para o Goiás. E os jogadores agora sendo atendidos, né? Antes do escanteio. Momento ali de preocupação também com o jogador do Goiás, que acho que quando ele foi fazer o movimento de cabeceia, acabou sendo atingido pelo Hakim. Por isso a preocupação ali com o Breno Herculano, que está na grande área sendo atendido, vai se levantando o jogador do Goiás. E no fim das contas ficou com escanteio mesmo o Esmeraldino. Agora, desatenção do Luiz Hakim, tá? Porque não foi falta, não foi absolutamente nada e ele ficou no chão. É o que você falou. Se ele tá com o braço apoiado no chão, ele tava de costas pro lance. Então ele abdicou, ficou no chão, um lance que não foi falta. Poderia ter tido um desempenho pior e até um desvio para enganar o Pedro Rocha. Precisa ter atenção toda a equipe Ponte Pretana, porque numa dessas o Goiás faz 2-0 e aí fica muito mais difícil pra Ponte. E o Breno Herculano ali, ele toma um choque e tá com um corte. Escanteio marcado pro Goiás, levantamento do Gava na boca do gol, afasta a marcação do time da Ponte. Goiás com um a menos neste momento, sai jogando Gava, Gava domina pelo campo de defesa, vai tentar o levantamento lá no ataque, ele faz a inversão buscando o David Braz, no meio do caminho, Braz recuperou o time do Goiás, tentou, tocou o Edson, afasta a marcação, tira dali no giro, da tentativa do giro do Edson, bloqueia a Ponte, a bola volta com o Edson para Ellington, Ellington escapou do Sérgio Rafael, pintou o gol, bateu Pedro Rocha, liso Ellington, o Matheus agora escapou da marcação, bateu de pé esquerdo, Pedro Rocha, manda para escanteio, Adriano Almeida. Depois de um belo drible para cima do Sérgio Rafael, né? E aí o Luiz Aquim vem na cobertura, mas quem salva mesmo é o Pedro Rocha, porque essa bola ia no cantinho ali do goleirão da Macaca. Escanteio marcado pro time do Goiás fazer a cobrança agora com 8 minutos do segundo tempo. Vem bola na grande área agora, a preocupação do goleiro Pedro Rocha. Tá sendo enfaixado ali o jogador do Goiás, hein? E uma faixa muito estranha, né, Júlio? Porque ele levou um corte em cima do lábio. Escanteio pro Goiás, afasta a defesa da Ponte, pois não, Dri? Um corte assim pra cima do lábio, perto entre o nariz e o lábio, vamos dizer assim. Então ele colocou uma faixa que pega boa parte da boca dele, enfaixando pela cabeça. Eu também. Eu não sei como é que consegue jogar desse jeito. E assim, a respiração vai ser afetada, porque pega parte da boca e um pouco do nariz também, né? Então como que o jogador respira num futebol de alto nível? Ele usa todo, né, um sistema de respiração ali. Usa a boca, usa o nariz pro diafragma funcionar bem. Sei não, hein? Não sei se esse curativo vai dar certo aí pro Breno, não. Vai retornando aos poucos aí o jogador do Goiás. Sérgio Rafael domina para o time da Ponte pelo campo de defesa. Ele domina a bola pelo campo defensivo. Solta a bola com o Matheus Sérgio. Escapa da marcação do primeiro. Matheus Sérgio deu certo. Tocou para Iago Dias. Iago Dias escapa da marcação mais uma vez. Trabalhou, soltou na direita. A bola passa nas costas do Luiz Felipe. Foi obrigado a corrigir o movimento. Soltou para Dodô. Dodô para Dudu Vieira. Dudu Vieira levanta a cabeça da evolução. Vem na direita. Ainda ele carrega Luiz Felipe. Luiz Felipe para Dudu Vieira. Dudu Vieira para Dodô. Dodô
pra Emerson. Emerson levanta a cabeça, já avistou do outro lado o Gabriel Risso. É pra ele o toque. Risso dominou, vai pintar a bola na grande área. Risso domina contra a marcação do primeiro, devolveu pra Matheus Regis, pra Gabriel Risso. Gabriel Risso soltou pra Dodô, tá muito longe do gol. Ele ameaçou chutar, prefere o passe pra Dudu Vieira. Dudu Vieira atravessa o campo, vai agora jogar pela ponta direita. Ele inverte o lado, Dudu Vieira chama na tabela, ali com um jogador que é o Iago. Iago dominou, recolheu, tentou a trivela no campo de ataque, deu certo, a bola chegou no Matheus Regis, invadiu grande área, Matheus Regis movimentou pra cima da marcação, trabalhou com Dodô, afasta a marcação do time do Goiás, na cobertura, Lucas Ribeiro tira dali, manda a bola pra Breno, Breno escapa no primeiro, escapa no segundo, lá vem ele, lá vem a múmia do time do Goiás, bateu Pedro Rocha! Defesaça do Pedro Rocha, o Breno Herculano ia fazendo um golaço para tirar a faixa de proteção e tudo. A bola volta para o time da Ponte. Do outro lado, Gabriel Risso domina, soltou para Matheus Regis, invadiu grande área, Matheus Regis rolou atrás para Emerson, vai bater pro gol, bateu, pega Tadeu, segura firme, faz a defesa. Jogo agitado, Adriano Almeida. E você falava da respiração do Breno Herculano com aquela faixa que realmente tampa boa parte da boca e do nariz dele, mas mesmo com essa faixa muito maluca no meio do rosto, ele saiu de 2 marcadores pontepretanos com direito a chapéu e tudo. E se não é o Pedro Rocha, o Goiás já tinha feito o segundo gol nesse momento. 11 minutos do primeiro tempo, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Segundo tempo da Série B do Campeonato Brasileiro em Goiânia, 11h30 é o segundo tempo. Goiás 1, Ponte Preta 0. Central da Bola. Série A do Brasileiro em andamento, Fortaleza 1, Bragantino também 1. Juventude vai batendo o Atlético Paranaense por 1-0. Hoje mais cedo, Corinthians fez 3-0 no Fluminense na Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, Gabriel Castro, análise do Futebol Globo CBN, o segundo tempo da Ponte em Gabi. Jogo fica lá e cá, Ponte com mais posse de bola, se expõe mais com uma linha alta. O ruim é que a Ponte faz isso depois de estar atrás do marcador. Poderia ter feito isso quando estava 0-0, tentar incomodar mais a equipe do Goiás. Acho a transição ainda muito lenta e a opção por algumas jogadas equivocadas. Então o Iago Dias, ao invés de jogar pelo lado esquerdo, quis inverter o jogo e atrapalhou tudo. O Emerson com uma finalização de longa distância muito fraca, mas é uma Ponte Preta com uma postura diferente, melhor do que a do primeiro tempo, tenta atacar mais apesar dos erros. Domina o time da Ponte, sai jogando com Emerson, Emerson para Dudu Vieira, para Emerson, Emerson para Gabriel Risso, para Dudu Vieira escapa da marcação, recebe a falta. Pede ali agora, os jogadores da Ponte pedem, né? O cartão amarelo pro Marcão, a arbitragem entende que não, manda seguir. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vai ter alteração no time da Ponte Preta, daqui a pouco a Adriana informa. Tem alteração, Brigatti movimentando o time no segundo tempo, André. Mais uma mudança, a terceira já da Ponte Preta, foi embora o camisa 7. Dodô, para a entrada do 31, Zé Mário. Lateral esquerdo, então na vaga do Dodô, Gabriel Castro. Essa é difícil. Essa é difícil. Eu vou até te dar um tempo aí para analisar porque agora posicionamento, tem uma né, dobra de lateral com o Gabriel Risso e com o Zé Mário, ele joga com 2 laterais e ele tira o Dodô, que até então nesse segundo tempo estava centralizado. Então ele deve tirar o Matheus Regis e destacar para o meio e jogar o Zé Mário como se fosse um ponta. Então fica Zé Mário pela esquerda, o Matheus Regis centralizado e talvez o Iago Dias pela direita. Perfeito, é isso mesmo, hein? Lá vem o time do Goiás agora tentando ataques. Zé Mário vem na cobertura. Matheus Regis também acompanha o zagueirado do time do Goiás. Domina Lucas Ribeiro. Ele recua para o goleiro Tadeu. Tadeu sem pressa. Sai jogando pelo outro lado com o David Braz. Com tranquilidade. David Braz domina, colocou na fogueira. Passe errado. David Braz recupera a ponte, mas não consegue dar sequência no lance. Afasta, recupera o Goiás. Rebote da Macaca. Iago Dias dominou. Trabalhou pela ponta direita. Solta a bola com Dudu Vieira. Dudu Vieira recupera. Trabalha pelo campo de defensivo. Solta a bola agora lá atrás. É para a chegada do Emerson. Emerson dominou, girou, vem para ataque. Trabalhou pela ponta direita, é para a chegada do Luiz Felipe sem opção, foi obrigado a voltar com Emerson para Luiz Felipe, movimento o time da Ponte lá no campo de ataque, Luiz Felipe tentou o levantamento direto para fora, manda a bola direto para fora, sem chance nenhuma, era o Joilson,
tentando dar uma de lateral direito, hein, Adriano Almeida? Mas é zagueiro, né? E agora deu uma de zagueiro nesse cruzamento, porque chutou muito longe, muito mal, que poderia, quem sabe, ser algum ataque da Ponte Preta, a Ponte que ainda não teve uma chance efetiva de gol nesse segundo tempo. 15 minutos do segundo tempo, 1-0 para o time do Goiás, aí vencendo o jogo, gol marcado no primeiro tempo pelo Marcão. Marcão de cabeça foi pra casinha, fez o único gol do jogo até aqui, a Macaca buscando o gol de empate. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos 30 segundos no segundo tempo, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Goiás 1, Ponte Preta 0. Central da Bola. E teve campeão na Europa neste domingo, mesmo sem entrar em campo, o PSG se sagrou campeão francês com 3 rodadas de antecedência. O time de Mbappé contou com o tropeço do Mônaco diante do Lyon para confirmar a conquista. Pode ligar que aqui tem jogo, tem futebol pra você. 16 minutos do segundo tempo e tem cartão amarelo, hein, Adriana? É mais um para a Ponte Preta, viu? A Ponte muito amarelada. Acabou de entrar o Zé Mário, camisa 31, e já leva o cartão. E foi um empurrão escandaloso em cima do Dieguinho. Depois reclamou o Zé Mário, não sei por que foi reclamar, mas já tá amarelado aí o lateral esquerdo com a camisa da Ponte. 16 minutos do segundo tempo, 1-0 para o time do Goiás, que tem falta agora pelo campo de ataque. O time da Ponte precisa buscar a reação. A Ponte que na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro empatou em casa com Curitiba. Agora vai enfrentando o Goiás, 2 times que ano passado estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Falta marcada para o Goiás, levantamento na boca do gol, desvio de cabeça na casinha! Gol! Edson! Gol do Goiás! Amplia a vantagem na Serrinha em Goiânia. Edson sobe de cabeça, falta na ponta direita. O levantamento na grande área, a defesa da Ponte ficou olhando. O Edson subiu, foi mais esperto que a defesa da Ponte, de cabeça colocou no cantinho do goleiro Pedro Rocha. Mais um gol de cabeça, mais um gol de bola aérea. Goiás 2. 0 para Ponte Preta. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Um segundo gol muito parecido com a maneira como foi construído o primeiro. Também pelo lado direito veio o cruzamento, também dos pés do Rafael Gava. A diferença é que agora na bola parada, ele também levanta essa bola muito perto ali da pequena área, bem no meio ali do perigo. E aí o Edson sobe mais do que os 3 zagueiros pontepretanos. Sem chance para o Pedro Rocha. E aí o Goiás, segundo gol de cabeça, segundo gol do Esmeraldino, 2-0. 2 gols de jogadas aéreas com 3 zagueiros, Gabriel Castro. A bola aérea, 3 zagueiros e 2 falhas, né? Quase um para cada zagueiro pontepretano, porque agora o Edson sem marcação, mas num momento em que estava mais próximo o Hakim e o Sérgio Rafael, o zagueiro se enfiou no meio dos dois, mas livre de marcação, cabeceou, sem nenhuma dificuldade, faz 2-0 com merecimento. Uma Ponte Preta que tem muitos problemas, apesar da melhora no segundo tempo, é uma melhora muito tímida e toma um gol de bola parada, né? Então tem muito treinamento, o técnico João Brigatti precisa treinar melhor então, porque a Ponte vai sofrendo aí o 3º gol na competição. 18 minutos do segundo tempo, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 19 minutos do segundo tempo, levantamento do time de Goiás lá para o campo de ataque, a bola vai em linha lateral, sai, bola pertence à Ponte que vai ser jogando lá atrás. Antes teremos alteração aí no time do Esmeraldino, Adriana. O Wellington Matheus, quem vai deixando o campo com a camisa 31, para a entrada do camisa 11, o Ivan Torres. Ivan Torres agora pronto aí para entrar, é a segunda alteração do time do técnico Márcio Zanardi. Tem banco o Goiás, hein? Impressionante. Ivan Torres saindo do banco, mais uma alteração do professor Márcio Zanardi. É um time que deve brigar pela questão de elenco, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas. Contratou para isso, né? E ainda não tá o Messias, zagueiro, que jogou muito bem
na equipe do Ceará. Tem o Regis, meio-campista. Tem o Thiago Galhardo, que apesar de estar jogando, mas que precisa de ritmo, entrando na equipe agora. Tem muito a evoluir. O Goiás é um sério candidato aí na briga pelo acesso. O tempo passa, meu cronômetro marca você, confere na CBN Campinas. 20 minutos do segundo tempo, 20 minutos em Goiânia, segue. Goiás! 2 pro Goiás. Ponte Preta! 0 pra Ponte. Central da Bola. Série A, hoje no Clássico Carioca, o Botafogo fez 2-0 no Flamengo. O Cruzeiro fez 3-1 no Vitória. Em andamento, Juventude 1, Atlético Paranaense 0. A quarta rodada se encerra amanhã com o Clássico Paulista entre São Paulo e Palmeiras às 8 horas da noite no Morumbis. Futebol Globo CBN. E agora o jogo parado, Adriano Almeida, porque 2 jogadores do jogo estão sentindo, um de cada time, né? O Iago Dias ali pela Ponte Preta agora foi disputar, e justo com o Breno Herculano, né, que tá todo contundido aí, inclusive a faixa dele já tá com marcas de sangue, e aí tomou mais uma pancada do Emerson, na verdade, Ponte Pretano, mas voltou. Que guerreiro esse Breno Herculano, hein, Júlio? E a faixa tá caindo, né? A faixa já tá entrando na boca dele já, e agora o Edson machucou, hein? O Edson se machucou sozinho e todos os jogadores, inclusive da Ponte Preta ali, imediatamente percebem a gravidade da lesão do Edson, hein, Adriana? Me parece joelho, Júlio, joelho direito. Olha, desconfio que foi alguma torção, e pela preocupação de todo mundo ali, o Edson se contorcendo em dores, sozinho, ele foi dominar e alguma travada, alguma torção ali no joelho esquerdo do jogador, direito do jogador do Goiás. E ele conseguiu salvar o lance, hein? Então, porque cara, o Emerson já estava chegando ali e ia fazer esse roubo de bola para ficar cara a cara com o Tadeu. Mesmo lesionado, ele conseguiu dar um toque na bola, jogou para lateral, então salvou a equipe do Goiás e impediu aí o que poderia ser um primeiro gol da Ponte, porque ficaria cara a cara o meio-campista com o goleiro da equipe do Goiás. Ele faz o sinal, o joelho direito ali, fazendo o sinal pro médico. Espero que tenha sido um susto, né, pro Edson aí, que tá sendo uma peça importante desse time do Goiás, hoje fez gol. E aparentemente foi um susto mesmo, porque às vezes o jogador sente algum puxão ali, né, Dri? Ainda mais se tratando de joelho, fica mais assustado, mas o Edson aparentemente vai levantando. Surpreendentemente, porque até pela preocupação dos colegas e por ele ali, né, rolando no gramado, a gente achou que seria algo mais grave, inclusive porque o Ian Souto, o zagueiro reserva, já tá ali na beira do gramado, pronto para entrar, mas o Edson, a gente lembra dele aqui pela Ponte Preta, é um cara que pode não ter uma grande técnica, mas é muito guerreiro, é um cara que transpira muito pelo time, mas agora tá baixando ali o meião, vamos ver se vai dar para ele. Aparentemente vai ser substituído. Camisa 3 da equipe do Goiás vem pro jogo. Mais uma alteração aí do professor Márcio Zanardi. 23 minutos do segundo tempo, 2-0. Tem alguma chance da Ponte de repente mudar o panorama do jogo, hein, Gabriel Castro? Muito difícil pelo futebol apresentado. É uma Ponte Preta que não finaliza, é uma Ponte Preta que não cria jogada. A mudança do primeiro para o segundo tempo foi só um pouco de postura. Ela tentou um pouco mais buscar o gol de empate, mas daí na primeira oportunidade, numa bola aérea, o Goiás já fez o segundo gol. Tempo tem, 23 minutos, né? A gente tem mais de 20 minutos, dá para a Ponte buscar os 2 gols. Mas está muito longe agora, porque é só na base do chutão que ela tenta chegar ao ataque. E agora, justamente no chutão, a Ponte tentou ali a ligação com o Matheus Regis. A bola foi direto para fora. Só confirmando então a alteração no Goiás, Adriana. Confirmando então, é a terceira alteração do time esmeraldino. Saiu contundido então camisa 19 Edson. Para a entrada do 3, Ian Souto. Ian Souto tá no campo de jogo, vem a Ponte para o campo de ataque, Ian Souto sobe de cabeça, afasta o perigo, tira dali, a bola vai sobrar ainda pro time da Ponte lá no ataque, lateral marcado para Macaca, tem pressa, lá vem Gabriel Risso faz a sinalização para Emerson dominou, recolhe, trabalhou com Zé Mário tentou o cruzamento na grande área, cruzou, a bola voltou para Matheus Regis, ficou pedido pênalti, a arbitragem manda seguir, posse de bola da Ponte, volta com Pedro Rocha de primeira para a chegada do Joilson.
entrega na ponta esquerda para Emerson. Emerson carrega contra o primeiro, trabalhou na ponta esquerda para Gabriel Risso com liberdade. Gabriel Risso vai tentar o cruzamento da grande área, cruzou, a bola passa por todo mundo, vai embora. Até o Luiz Felipe não esperava a bola ali, tive a impressão que ele assustou. Mais uma chance para Macaca, Adriano Almeida. Num cruzamento muito bom agora do Risso, na cabeça do Iago Dias, que não alcançou ali. Foi coisa de centímetros para o Iago Dias conseguir esse cabeceio certeiro para o gol. E aí depois o Luiz Felipe deixou essa bola escapar. É só lateral para o Goiás, que vai vencendo 2-0. Eu tô tentando entender aí se de repente o VAR tá sendo consultado por conta daquele lance do Matheus Regis. Agora sim a arbitragem mandou seguir. Então, mesmo em caso de alguma polêmica, o VAR entendeu que não houve pênalti no jogador da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 25 minutos no segundo tempo, 25 em Goiânia, segue. Goiás! 2 para o Goiás. Ponte Preta! 0 para Macaca. Central da bola. Tem bola rolando por outro jogo no Campeonato Brasileiro da Série A. No Beira-Rio, Internacional e Atlético Goianiense jogam pela 4ª rodada. 2 minutos do primeiro tempo neste momento. Segue 0-0 em Fortaleza. O Fortaleza vai empatando com o Bragantino por 1-1. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, 26 minutos. É um segundo tempo para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pela ponta direita. Movimenta Luiz Felipe, solta a bola pelo comando de ataque. Ele tenta a jogada individual com o Iago Dias, que foi desarmado por baixo. O último toque do jogador do Goiás. É lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Vem Luiz Felipe. Luiz Felipe domina, faz a abertura de bola com o Emerson. Emerson coloca a bola no chão. Ele tenta trabalhar pelo campo de ataque. Foi obrigado a voltar com o Joilson. Joilson para Hakim. De zagueiro para zagueiro, agora com outro zagueiro. É Sérgio Rafael quem domina. Sérgio Rafael dominou, trabalhou, soltou pelo outro lado. Com Gabriel Risso na acabadinha para Zé Mário. Zé Mário na linha de fundo. O passe foi errado do Gabriel Risso. Lateral marcado. Risso não gostou não, hein? Achou... Isso reclamou ali com o Zé Mário. Lateral de lateral para lateral. 27 minutos é o segundo tempo. 2-0 para o time do Goiás. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar que aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vem Thiago Galhardo pro time do Goiás, tentou o drible, foi desarmado, a bola fica de graça para Macaca. Sai jogando com Sérgio Rafael, adiantou demais. Sérgio Rafael voltou, a bola de graça pro time do Goiás. Vem bola da grande área, pintou o gol, desvio, Pedro Rocha. A bola voltou para Breno, bateu na casinha. Gol! Do Goiás! Breno Herculano aproveitou do rebote do goleiro Pedro Rocha, bola lançada na grande área. Galhardo bateu, a bola cruzada, Pedro fez a defesa e na sequência, com toda a liberdade do mundo, Herculano vai pra casinha, gol do Goiás. Agora em Goiânia, vitória tranquila dos donos da casa. Goiás 3, Ponte Preta 0, detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. A jogada começou com o Thiago Galhardo, que carregou essa bola até entrar na grande área. E aí um toque rasteiro, que a gente questiona a marcação alvinegra novamente. O Marcão entrando ali quase na pequena área e tendo espaço para ter essa bola no pé. Ele finaliza, mas aí no rebote quem marca mesmo é o Breno Herculano, que entrou nesse segundo tempo, se machucou, tá com uma faixa toda estranha ali, rasgando a boca e perto do nariz, mas conseguiu, fez o gol, mostrou garra para a torcida do Goiás e praticamente decreta a primeira vitória do Esmeraldino nesta Série B. Mais um gol do Goiás, 3-0 para cima da Ponte. Ponte vai conhecendo a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e é uma derrota forte, pesada. 3-0 jogando fora de casa. A bola fica com Sérgio Rafael pelo time da Ponte. Sérgio domina, entrega para Gabriel Risso pela ponta esquerda. Gabriel Risso já entrega na metade do campo para Emerson. Passe errado do Emerson. Thiago Galhardo volta, a bola fica com ele. Deu combate ali o Emerson agora com falta. Ele vai para cima do árbitro. O árbitro ignora o Emerson. 3-0 Goiás. E aí, meu caro Gabriel Castro, derrota da Macaca até aqui. 3 gols do Esmeraldino. É uma Ponte Preta completamente perdida, desestruturada, comete muitos erros, dá espaço para o Goiás
não consegue marcar com 3 zagueiros e com 2 volantes e também não cria. Então, olha o problema, e eu ainda não consegui entender as alterações do técnico João Brigatti. Hoje acho que ele errou muito, porque a partir do momento, na primeira alteração que ele tira o Gé, por que não colocar o Vinícius, que pode jogar como centroavante, tem 1,90 m? É a mesma característica. Ele optou pelo Iago Dias, que não pegou na bola. O Iago Dias tem a velocidade, mas o que ele fez com essa velocidade? Então a primeira alteração eu já não entendi. A saída do Emerson Santos estava lenta, mas a entrada do Emerson também está lenta a saída de bola. Então não entendi a saída do Emerson Santos para a entrada do Emerson, segundo erro. E a terceira, a dobra de lateral, com a entrada do Zé Mário, sendo que você tem um Elvis no banco que pode qualificar. Ele não tem velocidade, mas ele tem qualidade para poder dar passe, para segurar essa bola, para armar a jogada. Então as 3 alterações do técnico João Brigatti, hoje eu não entendi, não concordei, e nenhuma delas melhorou a equipe Ponte Pretana. Então uma partida muito ruim da Ponte Goiás, facilmente naquele placar clássico, por enquanto, de 3-0. E vem Ponte, Matheus Seixas tentou a finalização de fora, bola desviada, vai para escanteio. Mais uma tentativa do Matheus Regis. O camisa 77 tá tentando, Adriano Almeida. Me parece o mais lúcido aí desse ataque alvinegro, que mais tenta, corre, mostra a transpiração. Agora tentou um chute colocado ali. Essa bola desviou no zagueirão do Goiás, o Ian Souto, e saiu em escanteio. Zé Mário é quem se prepara para a cobrança. Lá vem Zé Mário. Pé esquerdo na bola, lado direito do campo, Zé Mário, batida fechada para Matheus Sérgio, ele passa da bola. Não conseguiu a finalização, foi meio que no susto. A bola fica para o time do Goiás, tenta sair jogando, a bola desviada no jogador da Ponte, bateu no jogador do Goiás. Lateral marcado, Gabriel Risso tem pressa. Risso cobrou para Matheus Sérgio, vai tentar a devolução, ele protege, perde a bola, Matheus Sérgio. Fica de graça pro time do Goiás e tem informação em Fábio Scheibe. Tem gol na Série A do Brasileiro, tem gol na rodada. Nicão empata o jogo lá no Alfredo Jaconi para o Atlético Paranaense. No retorno ao Furacão, Nicão empatando contra o Juventude. Agora Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. Sai jogando pelo campo de ataque o time da Ponte. Bola solta para Emerson. Emerson dominou, recolheu, trabalhou com Dudu Vieira. Dudu Vieira tem Joilson aberto pela ponta direita. Ele prefere o passe por dentro. Recomeça, sai jogando. Agora com Gabriel Risso. Gabriel Risso domina, escapa da marcação. Trabalhou, recolheu, vem com o Matheus Regis. Matheus Regis pedalou para cima do primeiro. Ainda ele trabalhou agora com Zé Mário. Zé Mário para Matheus Regis. Invadiu grande área aos trancos e barrancos. Perde a bola. Lucas Ribeiro fica com ela. Vai ser jogando para o time do Goiás. Ele rifa a bola, manda para ataque, sobe de cabeça. Sérgio Rafael divide ali com o Breno. O Breno Herculano é um guerreiro, hein, cara. O sósia do Derek, ex-Guarani, é impressionante. Jogando enfaixado. Já recebeu uma entrada também no tornozelo. E ninguém na Ponte tem essa postura, né? Do Breno Herculano, de brigar, de voltar, de reter a bola, de tentar criar o jogo. Tá uma questão de postura também. Mas partidaço, saiu do banco de reservas e ajudou a mudar o jogo. E agora mais um passe errado da Ponte. Emerson, mais um erro da Macaca, 33 minutos. E o ouvinte pode participar da nossa transmissão, hein, Fábio Scheibe? Pode participar, e tem gente participando aqui. O João da Silva, né? Ele é o João Silva, de Hortolândia. Tá sempre ligado na programação da CBN. Fala que esse fim de semana tá complicado pro esporte campineiro. Guarani perdendo, o Vôlei Renata perdendo também. Agora a Ponte também perdendo. Tem que ter uma reciclagem no futebol campineiro e no esporte campineiro também. Quem participa com a gente também é o Emerson Santana. Vai macaca querida. Tem um áudio aí, ele tinha mandado antes. Boa noite, CBN. Meu nome é Rodrigo Lins. Ligado aqui, Goiás e Ponte. Vamos virar a macaquinha. E eu quero mandar um parabéns e um abraço ao melhor comentarista do Brasil, Gabriel Castro. Parabéns! Hoje é aniversário dele, hein, gente? Um abraço pra todo mundo da CBN. Presentão, velho. Sensacional. Sensacional. Obrigadão aí o Rodrigão pelo áudio. E vem Matheus Sérgio pro campo de ataque da Ponte, não tá valendo mais nada. Posição irregular. Infelizmente, a parte do áudio de virada vai ser difícil, né, Gabriel Castro? Ah, praticamente. Eu não vou falar impossível porque é futebol, mas 34 minutos, 3-0. A Ponte que não chuta no gol, não cria. Quando chega ao ataque, ou é com chutão, ou é cruzamento, sendo que não tem centroavante. Então, às vezes, é difícil você entender, né, o atleta de futebol, porque ele tá vendo que não tem centroavante e a gente vê, quando chega ao ataque, o que é muito raro,
cruzamentos para absolutamente ninguém. Então é um entendimento de jogo equivocado dos atletas. A Ponte ela tem mais uma parada, né, dele pra fazer, né? E mais duas, né? Entrou o Iago Dias, o Emerson e o Zé Mário. Iago Dias entrou no primeiro tempo, o Emerson no intervalo, o Zé Mário numa parada. Então ela tem pausas, né? Então tem mais uma. Tem mais uma e pode mexer mais 2 vezes. Contra o Coritiba ele fez só 3, né? Ele não fez as 5 alterações e hoje até agora só 3 alterações novamente. Enquanto que o Goiás do Zanardi parou o jogo novamente para fazer 2 alterações. Então saíram o 8, Rafael Gava, e o 33, Thiago Galhardo, 2 pensadores aí de meio campo saem, para as entradas do 5, Wellington, e do 17, Pedrinho. Muito bem, o Goiás vai mexendo, rodando o elenco, mas tem uma partida até aqui muito tranquila o Goiás. E agora... Cartão para... Ivan Torres. Ivan Torres por falta em Matheus Regis, amarelado no Goiás. Ivan Torres, amarelado cartão então para o jogador do Goiás. Falta marcada para Macaca, lá do esquerdo do campo. Lá vem o Zé Mário. 35 minutos do segundo tempo. Zé Mário na bola parada, vai tentar diminuir o prejuízo para a Ponte, direto nas mãos do goleiro Tadeu. Fica com ela sem pressa nenhuma. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 36 minutos do segundo tempo, segue. Goiás 3, Ponte Preta 0. Central da Bola. E hoje pela manhã o Vôlei Renata foi derrotado pelo SESI Bauru na final da Superliga Masculina de Vôlei lá e no Recife em partida única. O Vôlei Renata, o Vôlei Campinas, fica com o vice-campeonato da Superliga Masculina de Vôlei. Futebol Globo CBN. Parabenizar, né, a campanha do Vôlei Renata. O título não veio, mas foi uma campanha de recuperação. Primeiro time a sair aí da 8ª colocação com chance de título, né, na Superliga. Então, quase fez história aí o Vôlei Renata. Amanhã no CBN Esportes, a partir das 11 horas da manhã, tudo sobre esse jogão e o título do SESI Bauru. 37 minutos do segundo tempo. Posse de bola da Ponte. Posse de bola da Ponte, vem trabalhando com Matheus Sérgio para Zé Mário, para Matheus Sérgio, a mandar de fora da área, bateu pro gol, Tadeu! Defende o goleiro do Goiás, recupera a Ponte, vem com o Iago Dias trabalhou com o Zé Mário, mas ele estava impedido. Iago Dias ali não estava atento, impedimento marcado, e agora o Matheus Sérgio faz um movimento ali, ele agacha, coloca as mãos no joelho. Tá indignado com o rendimento da Ponte hoje, o camisa 77, Adriano Almeida. Porque é o único que ainda tenta, né, Júlio? É o único lúcido ali que organiza, que chuta pro gol. E aí ele chuta pro gol, dá certo, mas o Iago Dias não tá prestando atenção na jogada, tá na frente pro rebote. Então é complicado, mas o Matheus Regis já vem mostrando aí que conseguiu, pelo menos nesse início de Série B, um lugar nesse time titular Ponte Pretano. Gabriel Castro, 3-0 Goiás, Gabi. Muitos impedimentos, o que mostra uma desatenção do sistema ofensivo ponte-pretano, que não percebe onde está a linha do Goiás. Então, tecnicamente, até o sistema defensivo do Goiás é superior ao da Ponte, porque pelo posicionamento você deixa o jogador em posição irregular e o da Ponte não percebe. Então, a Ponte chega muito pouco ao ataque, quando chega... Nas últimas 2 vezes estava em posição irregular. Então é um Goiás muito superior, uma partida muito tranquila do Goiás. A Ponte não consegue assustar a equipe esmeraldina e o Goiás mais uma vez consegue chegar ao campo de ataque com perigo. 38 minutos do segundo tempo. Escanteio marcado agora para o time do Goiás fazer a cobrança. O Sander está ali preparado, posicionado. Vai levantar a bola na boca do gol. Preocupação na grande área do time da Ponte. Sander autorizado. Pintou cruzamento na segunda trave. Sobe de cabeça. Breno, a bola vai passando por todo mundo. Mais uma vez sozinho o Breno, só que dessa vez a bola foi alta demais, hein, Adriano Almeida? Mas mostrando aí que os jogadores ponte-pretanos não estão conseguindo ganhar essa bola pelo alto nos ataques do Goiás. Agora, para sorte, essa bola espirrou, é só lateral para Macaca. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Sai jogando a Macaca com Gabriel Risso. Ele manda lá para ataque, a bola passa pelo Matheus Regis. Lucas Ribeiro fica com ela, Matheus pressiona, tenta a recuperação, vai ganhar a lateral para o time da Ponte. A arbitragem está dizendo que não. E o Matheus, ele tá indignado com a arbitragem, tá reclamando toda hora, mas ele tem que tomar cuidado, né, Adriano Almeida? O Matheus Regis tá com cartão, não tá? Já tem cartão amarelo também, o atacante ponte-pretano. E é um jogador importante, né, pro time da Ponte, titular,
Então tem que tomar cuidado aí o Matheus Regis. Sai jogando o time do Goiás, Lucas Ribeiro. Ele ganha no pé de ferro, solta na metade do campo com o Wellington. O Wellington atravessa o campo. Trabalhou, soltou do outro lado. Obrigado, Fábio Jaime. Bola vai sobrando com o Sander. Sander, devolução com o David Braz. David Braz carrega a bola por dentro. Ele solta a bola com o Ian Souto. Ian Souto devolveu lá com o goleiro Tadeu, que vai ser jogado com tranquilidade. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar que aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 40 minutos do segundo tempo. 3-0 para o time do Goiás contra a Ponte. E vem Gabriel Risso, lançamento em linha de fundo. É para a chegada do Iago Dias. Iago Dias para Gabriel Risso. O jogo está parado. O jogo está parado, a arbitragem está pedindo ali para parar o jogo. Os jogadores da Ponte abrem um braço, reclamam porque estavam ali em progressão do ataque. João Brigatti também já... Na dúvida é impedimento, viu, Júlio? Porque o que os jogadores da Ponte estão ficando impedidos... Mas eles estão dizendo que o lateral era do Goiás. Ou foi uma reversão, né? Não deu para entender muito o gesto do árbitro. Eu acho que ele deu reversão. E o Brigatti está até sem força para reclamar. Então o semblante do Brigatti ali é um semblante de desânimo por tudo que foi o jogo hoje, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, uma atuação muito ruim da Ponte e acho que do João Brigatti também, tá? Porque as alterações dele, não entendi nenhuma das três, não funcionou nenhuma delas, então acho que tem um longo caminho para percorrer, para encontrar um caminho para a Ponte. A gente esperava uma evolução do jogo contra o Coritiba, não aconteceu. A Ponte, então, ela encontra dificuldades fora de casa e ela tem muitas dificuldades em casa. Este ano, pode me corrigir se eu estiver equivocado, a Ponte venceu um jogo só no Majestoso, foi contra o São Paulo 2-0. Exatamente. Ela vai chegar no mês de maio com uma vitória em casa, durante 5 meses. Paulistão estreou em janeiro. Então ela joga mal fora de casa neste momento e em 5 meses ela tem uma vitória só em casa. Então a atuação da Ponte apesar de ser um começo, mas é um sinalzinho de alerta porque o rendimento dela é ruim. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 42 minutos do segundo tempo, 42 minutos jogados em Goiânia, segue... Goiás! 3 para o Goiás. Ponte Preta! 0 para Macaca. Central da Bola. 3 jogos em andamento pela Série A do Brasileirão. 2 estão no finalzinho. Fortaleza 1, Bragantino 1, já aos 45 do segundo tempo. Assim como Juventude 1, Atlético Paranaense também 1, no finalzinho lá no Alfredo Jaconi. Em andamento, 19 minutos, primeiro tempo no Beira-Rio. O Internacional vai empatando com o Atlético Goianiense por 0-0. Futebol Globo CBN. Cartão. Vai. Mais um cartão para Ponte Preta, agora para o zagueiro Sérgio Rafael. Ou seja, os 3 zagueirões da Ponte, aqui em Joilson e Sérgio Rafael, já amarelados. E vem o time do Goiás. Goiás quer mais, hein? Pedrinho domina, acabou adiantando demais. Juilson recupera. A Dudu Vieira tocou. Dudu Vieira pela ponta direita. Recupera o time da Macaca. Vem pro campo de ataque. Luiz Felipe faz o giro. Escapa na marcação do primeiro. Ele foi obrigado a voltar. Volta com Juilson. Juilson pra Hakim. Deixa passar a bola até Sérgio Rafael. Sérgio Rafael já entregou pra Gabriel Risso. Gabriel Risso tem Matheus Regis por dentro. Recebe Matheus Regis. Devolveu pra Sérgio Rafael por dentro. Ele faz o passe pra Emerson. Emerson dominou. Carregou. Vem pro ataque, passa pela ponta esquerda, pede o Matheus Regis, Emerson segurou, soltou agora para Dudu, Dudu de primeira pela ponta direita, faz o passe Dudu para a chegada agora do Luiz Felipe para a chegada do campo de ataque do Iago Dias, lançamento da grande área, Iago Dias fez o break, acabou adiantando demais, recupera o time do Goiás, e é solto. Foi tentar sair jogando Ian Souto, a bola bateu nas costas do Iago Dias, por sorte do camisa 3 do Goiás, ela volta de graça pro Tadeu sair jogando com tranquilidade. Sai jogando o time do Goiás, agora trocando passe, deixando o tempo passar, né? O time do Goiás vai administrando a vitória. Sai jogando o Goiás lá no campo ofensivo com o jogador Pedrinho faz o passe, Ivan Torres, na verdade, Ivan trabalhou, soltou a devolução, é com Dieguinho para Torres recua para Ian Souto devolveu na ponta esquerda com liberdade, vem David Braz carrega contra a marcação do Dudu Vieira, faz o passe, é para a chegada do Marcão dominou, da esquerda para a direita, bom passe para Dieguinho vai tentar levantamento da grande área, executou Dieguinho, Pedro Rocha sai do gol, vem para ficar com ela. 44 minutos.
Pelo jeito, vai morrer aí com 3 substituições no jogo. O técnico João Brigatti mesmo, hein, Gabriel Castro? E precisa de uma explicação, né? Porque os jogadores que estão no banco de reservas não têm qualidade para poder ajudar a equipe pontepretana. O Igor Inocêncio na lateral direita não poderia contribuir ofensivamente mais que o Luiz Felipe. O Elvis no meio campo não poderia dar uma dinâmica maior do que o Emerson deu, porque o Emerson é lento também. Lento por lento, a lentidão, por que não o Elvis, que tem uma construção de jogo? O Vinícius, que é centroavante, já que a Ponte, quando chegar ao ataque, cruza na área, não poderia contribuir como centroavante? Tem 2 alterações. O Lucas Bochecha no meio campo da Ponte não poderia contribuir para dar uma dinâmica maior do que o Dudu Vieira está dando, por exemplo? Então, são perguntas, questionamentos que ficam no ar que o técnico João Brigatti precisaria responder. 45 minutos no segundo tempo. O Luiz Felipe tenta o levantamento para Iago Dias. Interceptou ali a defesa do time do Goiás para sair jogando com tranquilidade lá pelo campo de defesa. Mais 4. Vamos até 49 minutos no segundo tempo. Mais 4 minutos para a Ponte tentar e diminuir pelo menos o prejuízo. Mais 4 minutos para o Goiás confirmar a vitória. Tadeu, goleirão do Goiás, sai jogando lá atrás. Ele manda a bola para o campo de ataque. Ele buscava Pedrinho. A bola passou pelo Pedrinho. Passa também pelo Joilson. Zagueiro da Ponte apenas acompanha. A bola se perde em lateral. Arremesso manual está marcado lá pelo campo de defesa. Vai ser jogando com tranquilidade. Luiz Felipe. Ele solta a bola com Emerson. Ex-Emerson Santos. Agora Emerson na Ponte porque ele já tem um xará, né? Já tem o Emerson Santos que estava no elenco antes. E esse Emerson Santos, que virou Emerson, é campeão da Libertadores com Palmeiras, passou pelo Botafogo, Internacional, tá agora reforçando o time da Ponte. E agora foi sair jogando o time da Ponte lá atrás com o Emerson pro Pedro Rocha. Pedro Rocha se atrapalhou com a bola, ganha um escanteio, o time do Goiás de graça, Adriana. O Ivan Torres é quem tava ali marcando em cima, ele que entrou agora no segundo tempo, então tava com gás extra. E aí ele ficou apertado, o Pedrão não quis correr risco. E aí deixou essa bola sair para escanteio. O Goiás tem a chance aí de fazer o quarto, já nesses acréscimos, escanteio pelo lado esquerdo. Olha, essa atuação de hoje, hein, Gabi Castro, vai entrar no top 3 aí, piores do ano, hein? Ah, certamente, senão a pior atuação da Ponte, né? Mal defensivamente, sem criação e sem ataque. E vem escanteio, levantamento por o Breno Herculano, de cabeça, manda a bola pra fora. Ponte foi muito mal contra o Palmeiras, né? Na goleada, né? Que a eliminou nas quartas de final do Campeonato Paulista. E que daí a gente leva em consideração a qualidade do adversário também. Uma disparidade técnica muito grande. Foi mal contra o Santos, entra nessa mesma situação, né, Gabi? Também. Nível técnico, né? 3 na Vila Belmiro, que o Santos poderia ter feito mais. E hoje o Goiás também, é que o Goiás diminuiu o ritmo, viu? Porque poderia, se tivesse ritmo, 4, 5, não seria nenhum exagero não. É que o Goiás, tranquilo na partida, agora só toca a bola, gasta tempo, sabe que é superior e vê uma equipe completamente derrotada do outro lado. 3-0 pro time de Goiás, vai acabar o jogo, 48 minutos, já estamos no minuto final. Temos muito a discutir sobre essa atuação do time da Ponte. Em Goiânia, 48 minutos, Goiás trocando passes pelo campo de defesa, David Braz, ele domina, entrega a bola pelo campo defensivo, solta a bola lá atrás, é para a chegada do Sander é pro goleiro Tadeu, domina, pensa, espera alguém chegar, agora o Iago Dias vai dar pressão. Ele rifa a bola para o campo de ataque, desiste de ir nela o jogador do Goiás, o Torres. A bola volta com o Wellington na metade do campo, escapa do primeiro Wellington, ex-jogador do São Paulo. Domina o Wellington vem carregando, escapa da marcação mais uma vez, chama na tabela, o Wellington ainda ele, tentou jogar individual, chega Dudu Vieira, vem na cobertura, recua para o goleiro Pedrão, que dá um tapa na bola, manda a bola pra longe, sobe de cabeça, Iago Dias não consegue o domínio, a bola fica de graça pro time do Goiás com o Dieguinho, pensa, recua, volta com Ian Souto trabalha com David Braz, carrega pro time do Goiás, e aponta o centro do campo, termina o jogo em Goiânia, Goiás 3, Ponte Preta 0 pra Macaca. Central da Bola. Não deu pra Ponte Preta, uma derrota acachapante lá na Serrinha, em Goiânia. A Ponte Preta perdendo por 3-0 para o Goiás, mas o pior, não mostrando um bom futebol mais uma vez. Começo de campeonato preocupante para o torcedor da Macaca. A Ponte que empatou na estreia por 1-1 com o Curitiba e hoje perdendo por 3-0 para o Goiás.
Adriana Almeida, o que podemos dizer dessa saída dos jogadores por aí, Adri? Os jogadores da Ponte Preta, obviamente, abatidos, né? Depois dessa primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. E primeira derrota fora de casa também, a Ponte aí que estaciona em 1 ponto na parte intermediária da tabela. E pelo menos tem uma semana toda novamente aí para o Brigatti tentar colocar os nervos no lugar, acertar, buscar algumas soluções para esse time que o Gabriel vai falar com mais propriedade, mas que hoje não fez um bom futebol, e o 3-0 resumiu muito bem a qualidade de Goiás com 3 e de Ponte Preta com 0. 8 horas 26 minutos, uma derrota da Ponte Preta, então fora de casa, 3-0 para o Goiás. Com essa derrota, a Ponte Preta estaciona com 1 ponto ganho, você disse, né, Dri? Na 16ª posição. Mas olha só que coincidência negativa para o futebol de Campinas. Caso o Mirassol vença o Ceará amanhã em casa, Ponte Preta e Guarani estarão já na zona de rebaixamento nessa segunda rodada do campeonato. Gabi Castro, é de se preocupar o campeonato? A Ponte jogou bem abaixo do que você esperava hoje, Gabi? Uma breve análise aí antes do seu comentário. É de se preocupar, levando em consideração que nós estamos em um início de competição. Então eu acho que nada é definitivo, muito longe disso. Tem muito tempo para poder reverter, mas fica um sinal de alerta, né? A Ponte fez um bom primeiro tempo contra o Coritiba, um péssimo segundo tempo, escapou de levar uma derrota. Hoje, contra o Goiás, fez um primeiro tempo muito ruim e um péssimo segundo tempo, levando o gol de bola aérea, levando o gol de bola rolando e, para piorar, o sistema ofensivo não funcionando, perdendo pênalti e perdeu um gol com o Matheus Regis. Então é muito pouco. O técnico João Brigatti tem muito trabalho pela frente. Precisa ter um entendimento melhor dos jogos, porque fiz a avaliação durante a partida, então a minha avaliação aqui não é depois que a partida acabou, que daí a análise ela fica muito mais fácil. Com a bola rolando, eu falei aqui que não gostei das alterações, que não entendi as alterações, e deixou de fazer 2. O treinador não é obrigado a fazer 5, mas quando a situação tá ruim, ele precisa contar com o banco de reservas, a não ser que ele não acredite nos atletas que ele tem. Aí tudo bem, ele pode olhar pro banco e falar, eu não confio no Vinícius, eu não confio no Lucas Bochecha, eu não confio no Elvis, não é partida para nenhum desses atletas. Aí é um direito dele. Na minha visão, o Elvis poderia contribuir, porque lentidão por lentidão muito melhor do que o Emerson. Você já tinha 3 zagueiros e você já tinha o Dudu Vieira. Então você ficou com 2 volantes, 3 zagueiros, o Luiz Felipe que mal ataca na lateral direita, e você tem um meia de criação que não entra. Você tira o Gé, que é um centroavante, ao invés de colocar o Vinícius, que tem uma característica que, apesar de jogar pela ponta, pode ser um centroavante também, ele mudou completamente. Tira um centroavante, coloca um jogador de velocidade, o Iago Dias, completamente perdido. Uma partida horrorosa do Iago Dias, perdido em campo, não acertou nada do que tentou. Então a Ponte não teve criação, teve o pênalti perdido e um lance no primeiro tempo do Matheus Regis. Mas e depois? E de jogada criada? Muitos lançamentos, muitos chutões, tentando pegar as costas da zaga do Goiás. Alguns cruzamentos se você não tinha centroavante. Então, assim, muitos erros da equipe pontepretana. O Goiás tirou o pé no segundo tempo, senão essa derrota poderia ter sido muito pior. Então a gente vai analisar, mas tem muita coisa pra gente poder falar. Mas eu acho que fica um sinal de alerta, levando em consideração que estamos ainda no início de competição, Fabião. E se não me engano também, na primeira rodada contra o Curitiba, o Brigatti também não utilizou das 5 alterações também. Fez 3 só. Fez 3, exatamente. Mas o que mais chama atenção aqui pelo Brasil, a gente acompanha as redes sociais aqui, entrando no Twitter, no Instagram, até matérias de sites aqui, foi a sequência do Gé, né? O Gé aos 19 minutos sofre o pênalti, num bom lançamento do Luiz Felipe, aos 21 bate, o goleiro pega, o Tadeu pega, aos 24 ele toma cartão para uma entrada no próprio Tadeu também, num carrinho desnecessário até, e aos 27 ele é substituído pelo Brigatti, que deve ter se irritado com a situação do atacante pontepretano. A gente lembrando que o Gé nessa semana não teve na primeira rodada porque estava em uma transação que não foi concluída com o Santos, queria uma negociação para fora, ficou um pouco de, entre aspas, de birra, né? Eu vou usar o mesmo termo que eu usei antes,
e acabou não atuando na primeira rodada, mas agora ele entra e aconteceu toda essa sequência. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho com o Gabi Castro. Um rápido intervalo, Nilson Belisário. Daqui a pouco a gente volta com todas as informações. Vamos analisar mais essa derrota ruim para a Ponte Preta, 3-0 para o Goiás e a situação da Macaca daqui para frente. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 8h32, estamos de volta depois da derrota da Ponte Preta, 3-0 para o Goiás na Serrinha pela segunda rodada da Série B. A Ponte Preta ainda buscando a primeira vitória na competição. E a primeira vitória pode ser semana que vem, né, Dri? A Ponte joga em casa semana que vem? Sim, na segunda-feira da outra semana, né, na verdade, dia 6 de maio. Ah, dia 6. A Ponte, então assim, é mais até de uma semana, né, são 8 dias aí para o próximo jogo contra o Amazonas, às 8 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli. A gente lembra que o Amazonas também somou apenas 1 ponto em 2 rodadas. Então aí é um confronto direto para ver quem é que sai lá da parte de baixo da tabela. O Júlio me falou aqui que a Ponte tem que ficar preocupada e esperta que eu não falei tem o absolutamente nada, não. Pelo amor de Deus. Sassalotelli e Jô, o ataque da Amazonas. Aí, se com 3 zagueiros hoje tomou 3 gols da maneira que foi, começar a ficar preocupada com o Sassá, é porque analisa tudo e muda tudo também. Não dá, a Ponte não pode, tem, como disse o Gabi, ela tem que ter uma postura totalmente diferente da que teve hoje. Até, às vezes, Fábio, nem é uma questão tática, né? Que a Ponte vai ajustar taticamente e tudo mais. Só que a gente viu o Brenner Culano, camisa 18 do Goiás, o cara tava jogando enfaixado, ele cortou o lábio, né? O lábio, tomou pancada o tempo todo no tornozelo e tava lá lutando por toda a bola. E os jogadores da Ponte... Brio, né? Sem nenhuma garra dentro de campo. Isso porque na coletiva durante a semana, o Matheus Regis prometeu que seria um time aguerrido, com maior ímpeto. Ele, Matheus Regis, até se entregou, tudo bem, mas a Ponte, no modo geral, não teve nada de aguerrida, nada de raça hoje. Ô, Fábio, oi, Dri. Só uma informação que ficou faltando quando a bola tava rolando. A Público e Renda, lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, público total, 6.784 pessoas. Parecia então, que tinha mais, hein? Parecia mesmo. O estádio é um pouco acanhado ali, por isso não tem uma capacidade tão grande. Mas um público total, então, de quase 6.800 pessoas, para uma renda de R$ 127.975. Este, então, público e renda de Goiás 3.0. Obrigado, de passado a limpo. Então, a ficha técnica aí completa. Todas as informações da partida. Goiás 3, Ponte Preta 0. Vamos pro craque, então? É isso, Nilson. Vamos pro craque, ver se tem alguém da Ponte Preta que se destaca. O craque do jogo! Começando com você, Dri. Quem pra você foi o cara que se destacou na partida?
Olha, Fábio, eu gostei de maneira geral do elenco do Goiás, né? Obviamente tem muito mais investimento do que o elenco pontepretano e alguns medalhões e tudo mais. E quem me chamou a atenção até pela efetividade e participação nos 2 primeiros gols, as 2 assistências vieram dos pés do Rafael Gava. E por isso eu escolho ele hoje. Eu gostei também do Thiago Galhardo, acho que essa dupla ali no meio-campo do Goiás vai dar bom, tem tudo para dar bom nessa Série B, mas hoje para mim, o camisa 8, Rafael Gava, foi decisivo aí em favor do Goiás. Rafael Gava, que era namorado por uma das 2 equipes de Campinas, não era? Pelo Guarani. Pelo Guarani, é verdade. E você, Júlio, qual é o seu voto para craque dessa partida? Quando o Guarani fez o contato com o Rafael Gava, ele agradeceu, ficou lisonjeado, mas já tinha um pré-acordo com o Goiás, por isso que ele não aceitou. Os símbolos são parecidos, né? E as cores também, mas ele optou pelo Goiás. Esse é meu voto, viu, Fábio? Impressionante que jogou hoje o Rafael Gava. Absolutamente tudo passou por ele. Poderia até citar o Breno Herculano por tudo que nós falamos aqui da entrega. Foi um personagem bem interessante do jogo. Mas o meu voto vai pro Rafael Gava. Da Ponte, o melhor pra mim, o Matheus Regis. Matheus Regis realmente se destacou mesmo na derrota da Ponte Preta. E você, Gabi, quem que pra você foi o cara que mandou bem demais hoje à noite lá na Serrinha? Vamos lá. Do lado da Ponte, ninguém, né? Eu acho que o Matheus Regis, ele fez o mínimo. É que todo mundo tava muito abaixo, então a gente acaba destacando o mínimo. Mas ele perdeu um gol quando tava 0-0, 1-0 também, uma cara a cara. Então, demonstrou um pouco só de vontade, mas não gostei no geral, não. Menção honrosa pro Tadeu, goleiro do Goiás, quando tava 0-0, teve a defesa do pênalti. O Edson, que era volante na Ponte, virou zagueiro, marcou o gol, apesar de uma certa lentidão, acabou indo bem. Marcão muito bem na equipe do Goiás, gostei bastante. O Wellington Matheus, principalmente no primeiro tempo, foi muito bem. Breno Herculano ajudou a mudar o jogo, a quinta menção honrosa. Mas teremos unanimidade, tá? Rafael Gava ajudou a comandar o meio-campo do Goiás e acho que a virada da chave, né, que a gente diz, foi quando eu citei, a partir de uns 20 minutos que eu falei, o Goiás controla o jogo porque ele ganhou o meio-campo. E muito deste ganho aconteceu por conta do Rafael Gava, que teve muita liberdade. Os 2 volantes pontepretanos, nem o Dudu Vieira, nem o Emerson, encontraram o atleta, então dentro de campo foi muito bem, com assistências, com passes, tirando a marcação, ajudando a controlar o jogo e gastando tempo. Por este motivo, Rafael Gava, o craque do jogo. Rafael Gava que se destacou pelo Londrina, né? Pelo Cuiabá também, tem uma passagem pelo Avaí. E eu tô vendo aqui, ele é de Americana, deve estar feliz hoje então com o acesso do Rio Branco para a Série A3 do Paulista. O Rio Branco classificado para a Série A3 do Paulista, assim como a Francana também pela Série A4 do Paulistão. E se tem o melhor, infelizmente também temos o pior em campo. Eu acho que eu já imagino quem vai ser a equipe Globo CBN Campinas vai escolher para isso, mas a gente tem que fazer o protocolo. Começando com você, Dri. Se você estava imaginando o Gé nas minhas palavras, então você acertou. Isso aí. É ruim. Por todo o contexto, né? Sim, o Antes Gé. do jogo. O Gé é um cara que começou muito tarde no futebol e eu sei dar esses descontos a ele. A Ponte Preta é o primeiro grande clube da vida dele e ele já é um cara aí com uma certa idade. Então, assim, tem muita coisa que ele vem fazendo, mas já vem fazendo. Então, ele precisa começar a aprender com os erros, né? Ano passado, algumas expulsões ali na Série A2 quase custaram um acesso da Ponte Preta, por exemplo, no Campeonato Paulista. Ele é um cara importante, ele é uma referência hoje nesse time da Ponte. E tudo bem, aconteceu essa questão de Santos, não tá tão contente. Aí vem o pênalti, ele pegou a bola, mostrou personalidade ali pra fazer esse gol e aí depois o mundo caiu. E ele é um cara que ele já tem alguns anos aí no futebol, não tantos, mas tem, pra saber que ali era o momento dele mostrar força e não dele sucumbir diante, né, da dificuldade que aconteceu, que acabou custando muito caro pra Ponte. Se aquele gol sai de pênalti, a história do jogo poderia ter sido completamente diferente. Vale lembrar que o jogo estava 0-0 ainda naquele momento, já perdeu o pênalti. Claro, perder o pênalti faz parte do jogo, né? Mas a atitude dele, né? O jeito dele também, mesmo depois levando um cartão, uma entrada desnecessária no Tadeu. Júlio Nascimento, você acompanha Adriano Almeida ou você tem outro destaque? Eu tô com dificuldade de votar no Gé, embora entenda aí que ele
ele foi muito mal, né? Tanto no pênalti, que daria uma vantagem pra Ponte, quanto no não administrar a cabeça dele, o Jé tem esse problema também. Mas, cara, a Ponte foi muito mal hoje, principalmente defensivamente. Eu até salvaria o Luiz Felipe e o Matheus Regis, mas no geral, foi o que o Gabi disse, eles fizeram só o básico, né? Não foram nada demais, né? A Ponte teve uma atuação desastrosa. Não gostei do Joilson, não gostei do Luiz Hakim, não gostei do Sérgio Rafael, o Pedrão hoje também estava estranho, Dudu Vieira apagado, todos os jogadores. Então na figura do João Brigatti, que errou demais na estratégia hoje, não mexeu as 3 vezes. Eu acho que o pior em campo, mesmo ele na condição de técnico, foi o João Brigatti, porque ele interferiu demais mesmo no rendimento da Ponte. Eu vou votar no João. Então, Júlio Nascimento votando no técnico pontepretano. Imagino que você tenha uma lista cheia aí, viu, Gabi? Nossa, não, todo mundo. Ó, eu coloquei aqui, Luiz Hakim foi muito mal, Sérgio Rafael foi muito mal, Dudu Vieira foi muito mal, Emerson Santos foi mal, o Jé, como a Adriana teve o voto dela, entendo completamente, Iago Dias entrou péssimo, mas o meu voto hoje vai ficar pro Joilson como o pior em campo. O primeiro gol foi nas costas dele, o segundo gol também, gol de bola aérea, jogando com 3, tomou um cartão bobo ali no empurra-empurra dentro da área, defensivamente, além da bola aérea, mas dando espaço para os jogadores do Goiás. Terceiro gol, eu coloquei aqui, entrou Herculano, né, livre de marcação, Marcão entrou livre na área, a construção do terceiro gol, o Marcão entra livre na área e acaba sobrando por Herculano na segunda trave. Então, assim, o sistema defensivo da Ponte hoje foi um horror. Então, o meu voto tem que ser pro sistema defensivo e por isso vai ficar com o Joilson pela falha aérea que teve, com bola nas costas, mas com bola no chão também não gostei. Então, o meu voto fica para Joilson como pior, mas poderia ser para tantos outros. Houve um empate, então, né? Cada um com um voto diferente. O Jé com a Adri, o Brigatti com o Júlio e o Joilson com o Gabi. Eu vou com a Adriana Almeida para desempatar. Eu acho que a situação do Jé da Ponte, principalmente pelo pré-jogo, vai se complicando, principalmente também por tudo que aconteceu hoje, né? Pela perda do pênalti, depois a saída repentina, né? A saída até cedo do jogador da Macaca e tudo que já vem no combo o Jé do Palio, né? Que tudo vem no combo e essa... Ô, Fabião. Oi. E além dos jogadores da Ponte, é porque ganhou hoje, tá? Mas tá explicado porque o Fluminense não quis ficar com o David Braz. O David Braz fez de tudo pra Ponte fazer um gol hoje. Fez de tudo. É que a Ponte foi muito incompetente e não conseguiu, mas hoje, meu amigo, com a bola nos pés, tudo bem. Ajudou, até o Gabi falou, né, que em determinado momento ali o David Braz era praticamente um meia. É legal essa formação do Zanardi, que ele tem liberdade, mas agora defensivamente, que é a função dele, o David Braz estava hoje muito perdido. David Braz que atuou em grandes clubes de futebol brasileiro, né? Apesar de ser... Sem dúvida. Sempre foi um cara contestado, mas sempre esteve nos grandes clubes brasileiros. Adriana Almeida, seu destaque final, 8 horas e 44 minutos, depois desta derrota da Ponte Preta, a Ponte, qual vai ser os próximos passos da Macaca aí nesse campeonato brasileiro, Adri? Pois não, Fábio, só lembrando antes, né, do Goiás, que agora sobe na tabela, chega a 4 pontos e começa a brigar na parte de cima já, né, é para isso que veio nessa Série B o Goiás, que desceu no ano passado. Na próxima rodada enfrenta o time do Brusque, fora de casa, no domingo da semana que vem. Então essa é a agenda do time esmeraldino. Já a Ponte Preta, do técnico João Brigatti, terá aí a semana toda, melhor dizendo, 8 dias. Então retorna a Campinas amanhã, aquela folga dos jogadores titulares, para depois começarem a semana de muito trabalho, e muito trabalho mesmo, né? Porque a gente dizia antes do jogo, janela fechada, o elenco da Ponte é esse, não tem muito mais da onde mexer externamente. Agora o Brigatti precisa olhar para dentro, para a situação, para tentar ajustar esse time. E aí, como uma possível novidade, o atacante Gabriel Novaes, que ficou em Campinas se recuperando de uma gripe, pode ser que reúna condições, então, na próxima rodada para ajudar a Ponte Preta. E aí a gente vai aguardando o desenho da semana para entender melhor se o Brigatti mantém os 3 zagueiros, se o Jé será mantido nesse time, se o Gabriel Novaes realmente vai se recuperar. E o meio-campo também ali, né? O Brigatti, que já mudou tanto de um jogo da estreia para o segundo jogo,
Vamos ver. Eu confesso que eu não queria estar no lugar do treinador pontepretano, mas é a vida deles e a Ponte Preta precisa se recuperar, porque 2 rodadas, apenas 1 ponto, é muito pouco para quem primeiro precisa se manter nessa divisão. A vida dos treinadores campineiros não está fácil. Ontem demitido, né, Guarani sem técnico no momento, e a Ponte Preta hoje tomando uma traulitada aí do Goiás fora de casa também, e tem pela frente o Campeonato Brasileiro inteiro pela frente, mas a pressão já começa a aumentar aí pelos maus resultados recentes. Muito obrigado, Adriano Almeida. A gente se encontra então durante a semana e na próxima jornada com mais detalhes e mais informações. Muito obrigado, Adri. Boa noite. Com certeza, Fábio Scheibe. Até semana que vem. Ótima noite, ótima semana a todos. Valeu, Dri. 8h46 pela Série A, tem bola rolando. O Internacional vai empatando 0-0 com o Atlético Goianiense, 45 minutos do primeiro tempo lá no Beira-Rio. Já encerrados pela Série A, Juventude 1, Atlético Paranaense também 1, e o Fortaleza também ficou no empate com o Bragantino por 1-1. Mais cedo, o Corinthians fez 3-0 no Fluminense, e hoje pela manhã o Flamengo perdeu no Clássico Carioca para o Botafogo por 2-0. 8h46, eu aciono agora mais uma vez Júlio Nascimento, que vai se despedir aqui da gente com mais uma transmissão. Na casinha não teve hoje pra Ponte, mas teve pro lado do Goiás também, né, Júlio? Sobrou, né? Sobrou 3 gols pro Goiás. E a gente fica na expectativa, né? A gente mesmo tá até comentando durante a semana, a gente conversou nos outros programas, no CBN Esportes também pela manhã, que a Ponte tinha bastante reforço pra zaga, mas o ponto negativo da Ponte realmente foi a zaga hoje, né? Esses detalhes também que acabam não facilitando pro Brigatti, né? É isso, Fábio. Atuação ruim da Ponte, principalmente defensivamente, um desastre, né? Agora é hora de juntar os cacos. Vamos ouvir, né, durante a semana aí o que o professor Brigatti vai justificar em relação ao que ele não fez no caso das alterações e ao que ele propôs, né? Uma estratégia que é bem discutível para a Ponte, o Gabi vai detalhar com mais calma. Lamento pela derrota fora de casa, mas o torcedor agora tem que ir ao Moisés Lucarelli no dia 6, em casa contra o Amazonas. Eu acho que é a hora da Ponte vencer. Se não vencer esse jogo, aí já começa a ficar uma situação difícil, porque se cria uma pressão muito grande. Porque, salvo engano, depois da Amazonas é Santos. Salvo engano aí. Então é uma tabela difícil da Ponte. Dos primeiros jogos, ela está enfrentando Coritiba, que estava na Série A, time de investimento, Goiás. Postulante ao acesso, né? Time que é postulante ao acesso, investiu demais. Tem um Santos chegando aí pela frente. Sim. Então a Ponte precisa ligar aí o alerta imediatamente para não deixar acumular essa vitória aí. É Operário muito fora tempo. E depois Santos no Moisés Lucarelli. É isso, né? O Santos tá chegando, então. Antes tem o Operário. Então é uma tabela difícil pra Ponte, viu, Fabião? Um abraço, hein, a todos. Valeu, Julio. Amanhã a gente se encontra então no CBN Esportes. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Agora eu quero conversar com Gabi Castro aqui. Eu tava anotando bastante coisa do jogo aqui, Gabi. Sim. Mas principalmente, você até comentou na transmissão, o fator emocional da Macaca, né? Um desequilíbrio emocional. A Ponte Preta, se eu não me engano, deixa eu ver, tomou 5 cartões, é isso? 6 cartões. 6 cartões. 6 cartões amarelos. Luiz Raquim, Joilson e Sérgio Rafael, os 3 zagueiros foram amarelados. Matheus Regis foi amarelado, Gé também. E do banco de reservas, o Zé Mário. Que entrou, inclusive, né? Tinha entrado e acabou tomando cartão. Mas é isso aí, principalmente esse fator emocional para a Ponte Preta foi muito abaixo hoje. A Ponte tem que rever alguns conceitos aí também. Hoje tentou os 3 zagueiros mais uma vez, mas pelo visto não deu certo, principalmente pela parte aérea, né? Pela bola aérea, onde tomou os 2 gols de 3, né, Gabi? Ô Fabião, eu gosto muito quando eu faço esse comentário no final, de retomar aquele meu comentário inicial, porque analisar o jogo agora é muito fácil, né? Fazer a crítica agora, ela é muito tranquila, porque o jogo já aconteceu e você fala, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. O famoso engenheiro de obra pronta. Isso, mas ele é interessante também, porque muitas vezes o torcedor tem uma outra visão e a gente acaba contribuindo com um comentário depois do jogo. Mas eu gosto muito de retomar aquilo que eu falei no início, o comentário inicial. E eu tinha falado, olha, é interessante você entrar com os 3 zagueiros,
porque sofreu muito contra o Coritiba no segundo tempo, então ele tá pensando defensivamente. O Luiz Felipe tem uma característica defensiva, o Gabriel Risso a gente sabe que também defensivamente consegue contribuir com aquela raça argentina, deu carrinho contra o Coritiba, foi importante também. E ele tem 2 volantes, ele tem o Dudu Vieira e ele tem o Emerson Santos, então defensivamente o técnico João Brigatti tá se resguardando. Mas eu pontuei também, mas eu quero ver como que a Ponte vai conseguir chegar ao ataque, já que você não tem o Elvis. Já que você não tem o Elvis por opção do treinador, porque ele estava no banco de reservas e em nenhum momento ele entrou na partida. E aí eu tava curioso, falei, eu quero saber como que a Ponte vai conseguir fazer essa bola chegar no Gé, porque senão muitas vezes ele precisa retornar para buscar essa bola. Como é que vai ser essa velocidade, como que ela vai chegar em condições para os titulares, de um lado o Dodô e do outro o Matheus Regis. E o que a gente viu foi uma Ponte com muitas dificuldades no setor de criação. Eu citei aqui no primeiro tempo da transição lenta que estava acontecendo com o Emerson Santos, uma partida muito apagada do Dudu Vieira. Quem fazia essa reposição quando a Ponte estava com a posse de bola nos raros momentos, já que o Goiás em determinado momento ficou com 70% de posse de bola e a Ponte apenas 30%, e no final acabou ficando 60-40, mas quando a partida estava 0-0, era o Goiás a partir dos 20 minutos que controlou o jogo, com o Rafael Gava eleito por unanimidade aqui pela CBN Campinas como o melhor do jogo. A partir do momento que a Ponte só se defendia, é prato cheio pro Goiás, porque a Ponte no ataque, o David Braz pensou, por que eu vou ficar como zagueiro se a Ponte não chegar ao ataque? Começou a passar do meio campo. É mais um jogador para a Ponte prestar atenção. O Paulo Baia fala, peraí, a Ponte tá jogando com 3 zagueiros, eu não vou ficar preso na marcação. Começou a recuar. E aí, a Ponte tinha só 2 volantes. É só o Dudu Vieira e só o Emerson Santos. E aí, com o David Braz chegando da zaga, com o Paulo Baia recuando, você já tinha no meio campo o Marcão, que jogou muito bem, você já tinha o Rafael Gava também, você tinha numericamente uma superioridade. E aí começou a controlar o meio campo Goiás. Teve o fator emocional, que eu acho que ele é importante, mas ele não é fundamental. Depois até o técnico João Brigatti pode explicar, pode ter a justificativa da perda do pênalti, da substituição do Gé, e o time sentiu e por isso veio a derrota. Eu posso entender essa justificativa, mas eu não concordo, porque eu acho que a atuação foi muito ruim no segundo tempo contra o Goiás e ela não estava jogando tão bem assim para falar que a perda do pênalti e a alteração do Gé acabou com o time da Ponte. Se aconteceu isso, psicologicamente tem um grande problema. E aí é o que precisa resolver, porque taticamente a equipe teve problema hoje, tecnicamente muitos erros de passe, de cruzamento, de visão de jogo, de opção. E aí, se esse foi o motivo da perda do pênalti, da alteração do Gé, que psicologicamente a equipe ficou prejudicada, você tem um terceiro problema. Você tem problema tático, você tem problema técnico e aí você tem problema psicológico. E aí você precisa resolver o quanto antes, porque se essa alteração mexeu tanto assim com os outros 10 jogadores, você tem um problema gravíssimo que precisa ter a identificação da diretoria e da comissão técnica. Então é algo que precisa prestar muito atenção, como é que tá o psicológico do Gé, que precisa de algo especial para você não perder esse jogador, porque você precisa contar com ele pro Campeonato Brasileiro da Série B, mas do restante dos atletas, Fabião. Desculpa interromper, Gabi, mas eu sei da sua vivência também nos estádios campineiros, né? Tanto no Moisés do Carelli quanto no Brinco de Ouro. Sim. Também, essa sua vivência aqui, esse seu conhecimento dos times daqui. Tô muito curioso para saber como vai ser o comportamento da torcida da Ponte Preta depois de toda essa situação com o Gé. Hoje, claro, a gente já disse anteriormente, perder pênalti faz parte do jogo, sim, né? Sim. Mas o problema é a parte mental do Gé, essa parte explosiva dele também, a reação da torcida. Como você acha que a torcida da Ponte vai recepcioná-lo no próximo jogo, né? Sabendo também que o Gabriel Novaes está voltando aí, né? Um atacante também que teve fora por causa de gripe hoje. Qual vai ser a reação da torcida da Macaca? Se tiver em condições, provavelmente acredito no Gabriel Novaes como titular, se ele tiver condições físicas, né? E o Gé ficando como opção no banco de reservas, até para você poupar o atleta. E aí, se você não tiver o Gabriel Novaes, e se você tiver durante a semana um Gé
que você deixa ele resguardado ali, vai trabalhando, vai conversando com ele, tá em condições para enfrentar o Amazonas mais perto da partida. Esse é um trabalho que ao longo da semana vai ter que ser feito com o Gé para você não perder o atleta. Mas se você vê que tá em condições, pode colocar como titular, e aí é a postura do Gé que vai fazer com que a torcida abrace o atleta e dê o apoio para ele poder dar a volta por cima. A torcida da Ponte, ela cobra bastante, mas ela acolhe bastante também, Sim. viu? Se ela vê que o jogador tá precisando, Com garra, o cara que mostrou garra você pega também, geral ali, vai dar o apoio necessário pro atleta, certamente. Da mesma maneira que a pressão é grande, o apoio também é muito grande. Então é o atleta que precisa dar essa volta por cima, mostrar que ele tá recuperado, que ele quer dar a volta por cima, e aí é dentro de campo que vem a resposta. Então eu acho que vai muito do que ele fizer dentro do gramado, mas essa semana vai ser muito importante. Não só pro Gé, porque tem muitos problemas. Eu entendo a questão do Gé e durante a semana isso vai ser falado, mas eu acho que tem que ser falado muito sobre a equipe da Ponte também, com muitas falhas defensivas, com falha na bola aérea, com problema de criatividade, com lentidão e com um ataque que não funciona, com 2 jogos, 3 gols tomados e apenas um feito. Vamos ver quais serão os próximos passos, os próximos capítulos da Ponte Preta na Série B da competição, né? Esperando que a Ponte não lute tão desesperadamente como foi ano passado contra o rebaixamento. 8 horas e 57 minutos, Série A em andamento, intervalo de jogo no Beira-Rio, Internacional 0, Atlético Goianiense também 0. Eu aproveito para me despedir do meu amigo Gabi Castro, que está fazendo aniversário hoje, parabéns. Aproveite esse final de domingo com a família, você que vai ser papai esse ano, que bela notícia. Um breve. Presentão para você já, parabéns pelo aniversário, obrigado pela companhia mais uma vez, viu, Gabi? Em breve vem o filhão aí, muito obrigado, Fábio Scheibe, pelas felicitações, aos nossos ouvintes que também, né, enviaram aí os parabéns. Semana, então, de muito trabalho, e nos vemos aí na próxima rodada com as duas equipes jogando na segunda-feira, às Mesmo 8 horas horário, da noite, os né? dois, exatamente. Tem Santos e Guarani e Ponte e Amazonas. Santos e Guarani na Vila Belmiro, sem público ainda, portões fechados, o Santos cumpre pena. E a Ponte Preta jogando aqui contra o Amazonas no Moisés Lucarelli, os 2 jogos pela terceira rodada. Lembrando que a segunda rodada ainda não terminou. Tem o duelo de amanhã entre Mirassol e Ceará, às 7h30 da noite, no Estádio Municipal de Mirassol, o José Maria Campos de Maia, o Maião. E pela Série A amanhã também você acompanha aqui com a gente. Tem o Clássico Paulista entre São Paulo e Palmeiras, pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão, jogo no Morumbis, às 8 horas da noite. Mas antes disso, tem o CBN Esportes de manhã, também tem o Arena às 4 horas da tarde. Vamos repercutir muito a situação dos times de Campinas, que já no começo do campeonato estão preocupados. É preocupante a situação tanto de Guarani, que está sem técnico, tanto também de Ponte Preta, que perdeu hoje para o Goiás por 3-0. Aproveitando para agradecer você que esteve presente aqui com a gente, participou, mandou o seu alô aqui, sua mensagem, muito obrigado pela parceria, pela companhia e pela audiência. Nos vemos durante a semana, um forte abraço, muito obrigado, valeu! Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN.